Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao 18º episódio do Papo de Amigo. Com oferecimento de OPL Digital, estamos aqui em mais um bate-papo muito interessante, né, Lu? 18º episódio e tem 17 episódios pra trás. Você já assistiu algum que já passou? Passou tanta gente legal aqui, né, Marquinhos? Muita gente legal. Se você, por acaso, é um desavisado que apareceu aqui, eu vou te contar o que rola nesse negócio. Nós conversamos com amigos nossos da publicidade para que eles contem a sua trajetória profissional. Então aqui a gente vai conhecer a história de muita gente bacana já passou por aqui e hoje não será diferente. Mas eles contaram sobre o que eles fazem hoje, sobre o que o LinkedIn conta? O que eles contam? Muito além do LinkedIn. Muito além do LinkedIn, né? E é o seguinte, mas antes de entrar na conversa de hoje, eu preciso bater um papo contigo que está aí me ouvindo. Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal. Se inscreve porque, além do Papo de Amigo, tem uma série de conteúdos que rolam no nosso canal do YouTube. E se por acaso você está nos ouvindo pelas plataformas nas plataformas agregadoras de podcast, seja Deezer, seja Spotify ou o que for, também siga o nosso perfil, porque tem muitos conteúdos bacanas lá. E hoje dá pra ouvir, é multiplataforma, né, Marquinhos? Exatamente. Dá pra ouvir dirigindo? Dá pra ouvir dirigindo no carro com... No Viva Voz. No Viva Voz, não, no próprio rádio. No Bluetooth. Isso. Vez ou outra você vai ver a gente ali no Kawaii, no TikTok também. Você não fez dancinha ainda, né? Tô me preparando pra isso. Quantos mil a gente vai fazer dancinha? Já tá lançado o desafio, Marquinhos. Não vem com essa não, não vem com essa não. Seguinte, gente, olha... Lu, além de se inscrever, além de, enfim, interagir com o nosso canal, o que precisa fazer? Precisa comentar, falando de onde você tá assistindo, escrever o que você tá achando, mandar recado pros convidados. Todo mundo fica navegando ali, mesmo depois que foi ao ar. Todo mundo navega ali pra ver quem escreveu, quem lembrou de quem. A gente fala de tanta história bacana aqui, tantas pessoas que passaram na vida desses nossos convidados aqui. Então escreve aí, se você conhece algum dos convidados, quem você gostaria de ver sentado à nossa frente para conhecer um pouco mais da história pessoal. Enfim, interage com a gente aí. A gente gosta muito de ler os comentários e é muito importante, inclusive, de qual país você tá vendo aí. Porque, inclusive, Marquinhos, eu fiquei sabendo que aqui na mesa teve alguém que, inclusive, já saiu do Brasil, morou fora. Muito. Nasceu fora do país. Audiência aqui internacional mesmo. Mas vamos começar com a energia lá em cima, como sempre, aplaudindo o nosso convidado. Palmas para... Fábio Brancatelli. Grande Brancatelli. Brancatelli, muito bom tê-lo aqui, viu, meu amigo? Não melhor do que... a sensação que eu estou aqui sentindo de estar com vocês, do Amigos do Mercado, que é uma entidade que eu admiro, aprecio. Estou muito feliz de estar aqui, realmente, sentado, conversando com vocês. Um pouco acanhado, porque vocês falaram, não, vai ser um papo de amigo, a gente senta lá, conversa, você nem vai perceber, de repente vocês fazem uma introdução dessa profissional. Que é isso? Vocês são entrevistadores de podcast profissionais. Então... Somos batedores de papo profissionais, né, Lu? Adoramos, né, Marquinhos? Que é isso. Não, bater papo, Branca, é de fato uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu digo o seguinte, eu, na qualidade de um bom batedor de papo, eu gosto muito de bater papo contigo, meu amigo. Toda vez que eu sento para bater um papo, para tomar um vinho, para almoçar, ou seja o que for com Branca, sempre sai papos excelentes. Nossas conversas rendem. Conversas rendem. Vamos bater um papo rápido de 2h30, né? Não é, porque é o seguinte, nos conhecemos no mercado publicitário e tal, mas a nossa conversa nunca fica nisso, né, Branca? A gente sempre consegue expandir para diversos assuntos. O Branca é um ótimo conversador também. Obrigado. Conversar com o Marquinhos é sempre uma aula. E o Branca é um cara muito conhecido no mercado publicitário. Imagino que ele recebeu uma missão que não foi fácil também. Pois é, Branca, é o seguinte, você recebeu a missão de todos os nossos convidados, que é o seguinte... Entre um universo gigantesco de amigos que você tem, você precisava escolher somente um. Quem estaria aqui contigo, duplando com você? Me conta, por favor, quem que você escolheu e por quê? Não foi uma decisão fácil, pensei em muitos nomes, mas cheguei à conclusão que não poderia ser ninguém diferente do que o Lorde da indústria da comunicação brasileira, Robert Fischl. Palmas para o Robert Fischl. Com esse nome... Com esta pronúncia. Puta merda, cara. Bem-vindo, Robert. Bem-vindo, prazer Robert. ter você aqui. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Branca, pela indicação. Imagina, que é isso. Honrado. Robert, você já conheceu Amigos do Mercado, né? Conheço sim. Conheci o Marquinhos, o Delen lá faz algum tempo, né?
Eu faço parte do grupo de atendimento, então a gente trocou várias ideias, nos ajudamos aí mutuamente. E como é que foi receber a notícia dele? Ele te escalou, ele te convidou? Como é que foi o convite Cara, ele feito pelo Branco? perguntou, na verdade, Roberts, você toparia, né, ir comigo no podcast? Pro Como Lorde, assim? pro Lorde tem que ser formal, Tem né? que ser com muito cuidado. Eu acho que você deve ter formalizado via carta, né? Com aquela caligrafia toda... É que toda vez que eu tô ao lado elaborada. do Robert, eu me sinto mais calmo para fazer as coisas, me sinto mais seguro, né? Então eu falei, ele é a pessoa ideal para estar do meu lado. Muito E bom, ele que aceitou de dupla. bate-pronto, fiquei muito feliz. Tem um colega que trabalha com o Branca, né, que ele mencionou algo essa semana que eu preciso dizer. O Branca, às vezes, ele exagera um pouco nos seus elogios, né, Branca? Né? Mas, enfim. Eu só faço isso com quem merece. Muito bom, Marquinhos. Não, mas você sabe que esse assunto foi um assunto que a gente já teve papos, né, a respeito disso, que é o seguinte: muitas vezes a gente tem pela outra pessoa uma admiração muito grande, um reconhecimento muito grande sobre o que ele faz, mas é mais ou menos assim. Vamos supor que você encontrou lá, falar de um universo que o Branca gosta muito, você encontrou um jogador de futebol do qual você é muito fã, né? Daí você fala assim, putz, eu não vou falar o quanto eu admiro o futebol desse cara, porque é óbvio, né? Ele é um profissional desse negócio. Vou chover no molhado se eu falar, né, o quanto eu admiro o que ele faz. Mas não, né? A gente num papo filosófico, um dos papos filosóficos que eu já tive com o Branco, falou assim, não, cara, o elogio, quando você reconhece um talento numa pessoa, uma qualidade, é bom reforçar isso daí. É muito importante que se diga, porque um elogio muda o dia, muda a vida da pessoa. Exatamente, Né, eu Branco? concordo plenamente. O Branco, acho que ele nunca, ele não deixa passar a uma oportunidade de reconhecer o talento da outra Para pessoa. todos que merecem um elogio, eu não deixo escapar, realmente. Só pros seletos. Só, o famoso só quem é. É que ultimamente eu ando só ao lado dos seletos. Então por isso que eu vejo toda hora tô elogiando. Eu já faço uma pré-seleção. Eu ando com o shortlist. Sensacional. É o Marquinhos, grande Branca. mas será que o Branca é assim desde novinho? Vamos... Exatamente. Hoje é o dia que descobriremos isso e muito mais, né, Branca? A nossa conversa aqui, ela sempre começa, aliás, ela começa antes de você, inclusive, tá? Eu quero que você me conta um pouquinho, né, da história que você sabe do encontro lá do senhor Gino e a dona Aida, né, que em algum momento se conhecem para que a família Brancatelli passe a existir. O que você conhece dessa história e em que contexto ocorreu aí o início da sua família e a sua infância? Boa pergunta, me pegou, mas vamos lá. Acho que eu vou ter que ir um pouquinho além. Eu vou começar pelo meu avô, para ficar mais claro. Meu avô chamado Antonino, nascido na Sicília, na Itália. Então ele é de Messina, uma comuna em Londe, na Sicília, e a família Brancatelli naquele pedacinho de terra é bastante conhecido, né? Até as iniciais do nome do meu avô, AB, de Antonino Brancatelli, está em cima de todas as portas das casas, até hoje. Tive em 2018 com a minha família, levei minha mulher, Geraldine, meus filhos, Salvatore e Luigi, para conhecerem nossa família, porque eles ainda estão lá, só a gente que saiu. E foi bem divertido ver os iniciais do nome do meu avô em cima das portas. Demais, né? Bem legal. interessante. E em algum momento, meu avô, ele foi na Segunda Guerra, ele foi pego como prisioneiro de guerra pelos ingleses, né? E ficou um tempo fora da cidade, prisioneiro de guerra, tendo que passar por certas situações. E aí, quando ele voltou para a Itália já estava devastada. E ele viu que precisava sair e reconstruir fora da Itália alguma coisa para a família. A Itália estava bem destruída depois da guerra. Então ele pegou um navio, atravessou o oceano, começou pela Argentina. Em pouco tempo ele achou que não ia acontecer, foi para o Rio de Janeiro, também viu que não ia acontecer, desceu para São Paulo, e aí em São Paulo ele conseguiu um emprego numa loja de móveis. E começou a trabalhar como vendedor de móveis. De vendedor de móveis ele passou a ser gerente da loja. De gerente ele recebeu um convite para ser sócio. E de sócio ele fez uma proposta para comprar A loja.
a loja do antigo empregador dele, e então ele se tornou o dono de, talvez os seus pais lembrem, ou avós, que chamava Sofá Cama Brasília. Foi um dos primeiros anunciantes de TV do Brasil. Legal. E meu avô Antonino foi o dono, né? Chegou a ser o dono da Sofá Cama Brasil. E aí, quando ele conseguiu reunir um pouco de dinheiro, ele voltou para a Itália, pegou toda a família, minha avó Maria, meu pai, todos os irmãos dele, Francesco, Calogero, Armando, toda a italianada, botou num navio e trouxe para o Brasil. Chegando no Brasil, meu pai chegou no Brasil, acho que ele tinha 13 anos de idade. Então, cada filho foi fazendo alguma coisa, o irmão mais velho trabalhava com meu pai, o meu pai, desculpa, trabalhava com meu avô, o meu pai jogava futebol muito bem, foi captado para jogar no Palmeiras. Só que o meu avô tinha uma cabeça, naquela época, jogar futebol acho que também não era uma coisa como hoje, né? Então, o meu pai queria ser profissional. Quando ele chegou na idade de profissionalizar, o meu avô era contra, queria que ele estudasse, queria que ele trabalhasse na empresa de imóveis. Então, o meu irmão mais velho... Trabalha um emprego de verdade, né? Um emprego de verdade, né? E aí, o irmão mais velho dele falsificou a assinatura para ele poder jogar. E aí, no primeiro jogo de TV, o meu avô viu, chegou lá no Palmeiras, rasgou o contrato, causou um escândalo. Meu pai, então, infelizmente, não pôde ser jogador por causa disso. Meu avô proibiu, foi uma grande frustração para ele. Que posição que ele jogava? Ele era meio campo. Meio campo. Jogava com Écio Páscoa, com o Dudu. Era um time bom do Palmeiras na época. E aí ele teve que abandonar e foi trabalhar com móveis com meu pai. E aí, em 1975... Bom, aí ele, obviamente, conheceu minha mãe, né? E teve a Cris, minha irmã mais velha, que nasceu em 73. Depois, em 75, eu nasci. Logo que eu nasci, infelizmente, esse meu avô Antonino faleceu. Um acidente aí... né? Logo depois que eu nasci. E aí, a família Brancatelli ganhou uma veia aqui no Brasil, né? Através da gente... Então, ela está quase toda habitada na Sicília, mas tem alguns irmãos que estão aqui em São Paulo. Que legal. E que região de São Paulo que você morava? A gente morou sempre ali no Brooklyn, Campo Belo. E você ficou a infância inteira ali, naquela região? Sim, estudei no Peridomos, então a gente morava perto da escola. Tinha meus amigos do prédio. Brincava na rua? Brincava na rua, porque era muito mais fácil brincar na rua do que é hoje. Você sabe que eu me achava o malandrinho da rua, porque eu saía pra rua de bicicleta, fazia a gangue dos amigos e arrumava briga com o pessoal da rua de baixo. Aquelas coisas de... Padrão de bairro. Padrão né? de bairro. E eu criticava quem era de clube social, né? Eu falava, esses boyzinhos de clube, não sabe o que é a rua, não sabe... Hoje em dia eu sou o contrário, né? Infelizmente... Era o famoso Nutella, né? Raiz, né? Eu era raiz, né? E eu achava que o povo era Nutella. Só que hoje eu falo para os meus filhos que eu quero que eles sejam de clube. Eu não quero ver eles na rua. Eu faço questão que eles fiquem ali dentro do clube, protegidos. Porque, infelizmente, a rua já não é mais tão gostosa como era antes. Mudou muito. Robert, me conta uma coisa. Você, seus pais... Qual o nome Senhor Donald Senhor Donald? Dona Cristina. Dona Cristina. Isso. Conta um pouco do contexto, de onde que eles vieram. Você falou que seu pai tem uma descendência, já era brasileiro, mas tem uma descendência estrangeira também. Conta um pouco da sua infância, como é que foi, Robert? Conto sim. Meu pai é totalmente gringo, inglês, daqueles assim, você olha a foto dele e diz, não tem como ser de outro lugar que não da Inglaterra, né? Mas ele é carioca total, adora bossa nova, música, as cores, a alegria do Brasil, enfim, e ele escolheu o Brasil para morar boa parte da vida dele. Agora eles moram no Chile, né? Voltaram para o Chile, aliás, eu nasci no Chile, meus irmãos também. Olha lá, legal. Mas a minha infância, assim, eu passei por vários países. Né? Depois do Chile, onde tive lá 4 anos, né? A gente se mudou para Costa Rica, depois para o México, depois para o Brasil. Né? Meu pai trabalhava em multinacional, como expatriado. Eu ia perguntar, então, geralmente, sempre... quando pequeno muda assim, é por causa da profissão geralmente dos pais, né? Exatamente. Então imagina um garoto de 8 anos que, enfim, chega no Brasil de repente em Congonhas, naquele aeroporto lotado, né?
mas tenho a felicidade de descobrir as revistinhas em quadrinhos, né? A sessão da tarde. Então, meu português eu realmente aprendi através da mídia, né? Você foi alfabetizado em qual língua? Em português? Eu fui alfabetizado em espanhol e inglês, né? Eu sempre estudei em escolas britânicas, né? Inclusive aqui quando cheguei no Brasil. Mas o português eu aprendi, assim, na leitura e na TV, na verdade, né? Muito legal. Seus pais, Branca, eles trabalhavam com o quê? O meu pai, ele tinha a fábrica de móveis. Aí, quando eu e minha irmã estávamos próximos de fazer 18 anos, o mercado estava se abrindo, e aí ele falou: Cris, vamos seguir as coisas do papai? A minha irmã: eu não, vou trabalhar com moda. Fábio, então você vai continuar e dar sequência para as coisas do papai? Não, eu vou trabalhar com propaganda. Aí ele falou: bom, então é o seguinte, eu tô exatamente num momento. Ele viajava muito, né, pra feira de design, em Milão, não sei o quê. Eu ia pra Alemanha para comprar maquinário novo de cortar madeira. E tinha a fábrica de móveis e tinha as lojas no Lar Center, D&D, Casa Imóvel, essas lojas de móveis. Chamava Linha Doro. Tá, Linha legal. de ouro, Linha Doro. E era um móvel mais de luxo que, enfim, vendia pouco, mas quando vendia, vendia bem. E aí ele falou: bom, porque eu estou exatamente num momento onde eu teria que fazer várias viagens, renovar equipamentos, maquinários, ver novos designs, a China está entrando, está tendo isso. Aqui contou toda uma história que eu falei: bom, não sei nem o que você está me contando, eu quero propaganda e eu não vou pisar lá naquela fábrica, na Raposo Tavares. E aí ele falou: e eu tenho uma proposta para... Tem alguns que querem comprar. E eu tenho uma fábrica que fica ali, que eu queria transformar num shopping center. Também fui, durante muito tempo, o presidente da Associação de Lojistas do Lar Center. Então, eu tenho uma certa experiência com shopping. Acho que eu vou transformar um imóvel meu num shopping center ali da região, não sei o quê. Falei: vai fundo. E aí ele deixou de trabalhar com móveis, que era a sequência do que meu avô fazia, o Antonino, e passou então a ter um imóvel que ele transformou num shopping center, né? E aí administrar os lojistas, condomínio, aluguel e tal. E a minha mãe, ela foi professora de línguas, então ela dava aula de inglês, de francês. Minha mãe tem bastante facilidade com línguas, também um pouco de música, né? Mas mais piano, teclado. Dava aula, adorava lecionar. E aí, em algum momento, meu pai fez o que eu fiz parecido em casa. Falou: não, eu quero você bem próxima dos filhos, cuidando, acompanhando. Então, basicamente isso. Sim. Sua mãe trabalhava, ou era como que sua mãe era do chilena, né? Você contou. Ela trabalhava o dólar, como que... Era mais dólar, né? Mas ela participava em várias associações E você falou que seu pai trabalhava em multinacional. Em que área que seu pai trabalhava? Multinacional, sim. Meu pai trabalhava em marketing. Em marketing? Trabalhava numa empresa anterior, não vou lembrar o nome, mas a grande carreira dele ele fez na Hackett. Olha! Né? Na época que chamava Atlantis, inclusive, né? Ele que fundou a Atlantis aqui no Brasil, que é a origem da Hackett no Brasil. E transformou a Hackett, enfim, né? Depois na Hackett Benckiser, né? Na empresa que todo mundo conhece hoje. Sim. E isso tudo aqui no Brasil, né? Inclusive, assim, por que eu acabei em propaganda, né? Por que eu escolhi propaganda, né? Já que você estava contando a tua história, né? A história, aliás, na tua família. Meu pai chegava com a fita, né, VHS do comercial que estavam prestes a lançar, colocava lá no equipamento e perguntavam, né? Mostrava para toda a família e perguntavam: e aí, o que vocês acharam? Focus Group em casa. Focus Group, acabei de pensar nisso, cara. Focus Group familiar. Eu O que falar, vocês quantas pensam desse pessoas comercial? fazem Nossa. isso, faziam, né? E, cara, eu lembro, assim, dos comerciais que ele trazia para casa pra gente assistir. E aí eu escolhi. É isso que eu quero. Não tem outra coisa. Mágica, né? Nossa, sem dúvida. Mas ele mostrava pra vocês aplaudirem ou vocês podiam dar uma gongada? A gente fazia de tudo, viu? Assim, o que vocês acharam desse material que eu aprovei? Eu achei que eu tivesse aprovado. Bacana. Não, e essa sensação de ineditismo deve ser interessantíssima, né? Porque antes de ir ao ar, E aí você imagina, né? Passado o tempo, as coisas estouram, você fala assim: cara, eu vi antes de todo mundo, hein? Lá em casa passou antes de todo mundo. A gente falou aqui numa das gravações aqui que passaram, nas últimas gravações,
quando a pessoa chega em casa e fala assim, olha, no Fantástico vai passar uma propaganda da agência do papai, olha lá. Esse que criou a agência Não, do ele papai. vai lá e escala. Você vai passar esse comercial primeiro, depois esse, depois esse. Nossa, como é que você sabe? Esse é um negócio. Mas é mágico, né? Um mundo muito Não, mágico. o mundo da comunicação, do marketing é mágico. Mas, Branca, quem te apresentou esse nosso negócio? Onde que você viu o mercado publicitário pela primeira vez? Então, quando eu era criança, eu sempre tinha uns lampejos de publicitária ou de jornalista, né? Sempre uma veia de comunicação. Então, eu andava de skate no meu prédio e aí eu pegava à noite um papel sulfite e desenhava o jornal do dia do skate, fazia xerox na papelaria que tinha lá no térreo e distribuía debaixo das portas dos apartamentos onde eu sabia que tinham crianças que também andavam de skate e colocava R$1 opcional. Quem quiser pode deixar no apartamento. Era assim a parada? Era assim. Que demais, cara. E todo mundo pagava, porque achavam bonitinho, né? Eu fazia o título, dividia, fazia a diagramação, mas tudo a lápis. Eu escrevia. E isso, estou falando com 10, 11 anos de idade. Aí sempre tive coisas mais criativas assim para fazer, até o momento em que eu contei do shopping do meu pai. Ele precisava de uma agência, tinha uma agência ali de um conhecido nosso, que eu falei, poxa, já que você é cliente dele, não dá para conseguir eu fazer um estágio lá? Sempre assim começa, né? Será que eu não posso fazer um estágio? Só que naquele momento eu achava que trabalhar com publicidade era você colocar o pé em cima da mesa, junto com pessoas super bacanas. Ter uma grande descoladas. E ter grandes ideias. Pessoas descoladas. Cara, vamos pensar uma grande ideia para Nike, a gente leva lá, para Coca-Cola. E eu não sabia o quanto era necessário transpirar para se chegar em tudo isso, né? Então foi muito bom porque eu estava no 3º colegial, estudava numa escola bem forte. Todos os meus amigos quiseram ir para o cursinho para entrar na melhor faculdade possível. E eu falei, não, eu não quero ir no cursinho para entrar na melhor faculdade possível. Eu quero pegar esse tempo que vocês vão estar no cursinho estudando, mais do que eu já estudei. Foram 4 anos do primário no Poridomos, mais 4 anos do ginásio, mais 3 do colegial. Pô, eu não aguento mais estudar. Eu quero trabalhar. Escola forte, mãe professora. Não, Eu ia estudar. Você já tava bitolado, né? Pueridomos, quantos anos? 9 anos? Desde sempre. 10 anos de Pueridomos. Então, assim, o Pueridomos era muito puxado, né? Então eu falei, não aguento mais estudar e vocês querem entrar na melhor faculdade do mundo, eu quero fazer um outro caminho, eu quero trabalhar. Meu pai conseguiu um meio período numa agência que atende ele aí no lançamento de um negócio dele, e eu vou lá aprender, e foi muito bacana, porque daí no ano seguinte que eu entrei na faculdade, acabei não entrando na melhor faculdade do mundo, mas entrei numa faculdade muito boa, e aí quando eu via que o pessoal da minha sala era totalmente cru, estava aprendendo as aulas primárias, assim, eu já com respeito, obviamente, desafiava o professor e falava, não, professor, hoje em dia não é mais assim, eu estou em agência. Hoje em dia isso aí a gente já não faz mais. Mas já não existe mais Vamos fotolito. tentar adivinhar? Vamos tentar adivinhar que faculdade que ele fez? Eu não faço ideia, não vou chutar. Não, vou chutar. Sei lá, vai que a gente acerta. Fian. Acertou. Acertei? Acertou. Puta, toca aqui. Você sabia, né? Você pesquisou. Não sabia não. Não sabia não. Eu Que a fiz- maioria das pessoas que vem da geração, da tua geração, Fizeram- lota... A lota? Lota. Lota, minha irmã... Faculdades Integradas Alcântara Machado. exatamente. O Delém Mas estudou lá. eu fiz duas, né? Porque quando você Delém. faz... Eu fiz publicidade e propaganda. E aí, quando você conclui essa faculdade, para fazer jornalismo, que era outra coisa que eu gostava muito, também escrevi a coluna social e tal, né? O Cabrini, acho que fez FAAN, se eu não me engano. Pode Que ser. é. Você falou, Branca, que mais você- 2 anos para fazer jornalismo. que você já tinha tido alguma experiência profissional. Vem resgatando aqui essa história, que sempre são histórias muito bacanas, né? Do seguinte, você lembra do seu primeiro salário, né? Registrado. Quanto era o seu primeiro salário? Que tipo de trabalho que você exercia? Como que foi você se apresentar ao mundo profissional? Olha, o meu primeiro salário foi nessa agência, né? Mas antes disso, teve uma vez nas férias de julho, um amigo meu tinha uma empresa de telemarketing ativo e os meus amigos mais velhos trabalhavam lá, meio período.
E aí eu tava louco pra trabalhar. E meu pai, não, mas Fábio, você tá de férias, vai pra praia, vai pro clube, vai viajar, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero trabalhar, eu quero muito trabalhar nessa empresa de telemarketing ativo, é o máximo. Você tem um headphone que você põe aqui, fica aqui com o microfone, e é uma bancada cheia de gente trabalhando, não sei o quê, e o salário, eu já entendi o que você quer, vai trabalhar. E aí eu trabalhei, fiz um período lá especial que eu ficava 2 ou 3 horas por dia. Você não ligava às 6h30 da manhã num domingo pra pessoa, né? Não ligava. Mas o que eu recebia de não no telefone, ainda mais uma vozinha de criança. Aliás, os cartões que eu vendi foi porque as pessoas perguntaram, mas vem cá, garoto, quantos anos você tem? Aí eu falava, 18. Ela, não, você não tem 18. Eu falei, mas é quase. Aí a pessoa, olha, eu gostei tanto de você que eu vou comprar o teu cartão. Aí vendi uns cartõezinhos, não sei o quê. Aí no final do mês veio o cheque. Seria o equivalente hoje a R$ 183,50. Aí eu cheguei todo feliz em casa com o cheque. Papi, meu primeiro salário. Meu pai falou, que legal. Eu falei, como é que desconta agora no banco? Ele falou, não, faz o seguinte, esse dinheiro eu vou te dar. Você não vai descontar esse cheque, eu vou enquadrar. Eu desconto pra você. Até hoje esse cheque tá enquadrado lá em casa, de verdade. Cara, Animal, legal. fala aí. Pô, isso é mágico demais. Meu pai não deixou cara. eu descontar o cheque, ele quis O teu guardar. pai enquadrou o primeiro Enquadrou. cheque. Ele falou, isso aí você guarda para sempre e aprende. Na vida você cresce e ganha Através dinheiro disso. através disso, de trabalho. Cara, Qualquer atalho para sensacional. ser mais rápido tá errado. O Burrada. malandro de verdade é o malandro que faz as coisas certas e não sei o quê. Pô, Aquele que discurso demais, de pai. Não, animal. Olha essa história foi foda, cara. Animal. E você, Robert, me conta uma coisa. Você lembra do seu primeiro trabalho, na primeira vez que você fez a troca de esforço por alguma recompensa financeira? Cara, lembro sim, eu tenho uma história bem parecida, aliás, com o Branca. Eu, como disse, né, meu pai trabalhava no marketing numa multinacional e aí eu pedi um estágio, né? Poxa, será que eu posso ir lá conhecer essa agência? Passar um dia, uma semana, sei Era a lá, agência que alguns dias. atendia a REC. Era a agência que atendia a REC, a CBBA. Caramba. Ficava ali na Rebouças com o Morato Coelho. E aí ele conseguiu, e aí nas férias de julho, né? Fui lá né, para ver o que é, né? Eu já gostava tanto de propaganda, de agência de propaganda, via aqueles filmes, né? Queria entender como que é a vida de uma agência, né? E passei uma semana lá trabalhando na CBBA, trabalhando, né? Acompanhando, e foi super bacana, super legal. E aí que eu decidi, olha, é isso que eu quero. Isso antes de fazer a faculdade. Bem antes, né? Antes. O dono da agência era o Renato Castelo Branco, né? Que é um, enfim, É uma personalidade. pessoa incrível. E depois, posteriormente, sempre que eu conseguia, eu pedia e eles podiam me receber, eu passava lá outra semana, em outras férias, enfim. Inclusive, tem uma anécdota interessante que é o seguinte, eu cheguei no último dia de um estágio, né, desse estágio de férias, eu cheguei para o seu Renato e disse, olha, estou convencido, seu Renato, eu quero estudar propaganda. E essa é a atividade que eu quero para a minha vida, o trabalho que eu quero para a minha vida. E ele disse assim, Robert, eu fico muito feliz que você quer trabalhar em propaganda, mas por favor, me faz um favor, não estude propaganda. Aí ele falou pra você? Falou para mim, como assim, seu Renato, não estudar propaganda? Mas é isso que eu quero. Não, Robert, você faz o seguinte, você vai estudar administração, porque você precisa entender os problemas dos clientes para depois você poder, justamente através da propaganda e comunicação, apresentar a solução que vai gerar resultado. Que legal. Nossa, seu Renato, obrigado. Mas eu juro que eu saí daquele dia, tipo assim, nossa, mas como assim? Já estava convencido que eu queria estudar propaganda, agora eu tenho que estudar administração, bugou. finanças, como que é isso? Né? Bugou. Mas eu fiz o que ele... Né, Você eu fez a segui a recomendação? recomendação dele, eu fui fazer a GV, Legal. Né? Que bairro que você morava aqui mesmo? Brooklyn? morava no Morumbi. Em Morumbi. Brooklyn é o branco branco. que morava. E aí você fez GV, administração. Isso, fiz administração e aí, né, nem acho que é no 6º semestre, eu já fui direto trabalhar, né, meio período ali na agência, né, então estudava de manhã e trabalhava à tarde até... E você Hora que lembra do for. seu primeiro salário que você teve? Cara, Como isso trabalho? faz A um primeira tempo. recompensa, a primeira Tempo. recompensa em dinheiro. Faz que uns você meses aí. Ah, cara, acho que eram 600 cruzeiros, alguma coisa assim,
né? Inclusive, eu tirei xerox do cheque, né, para guardar. Perdi já esse xerox faz tempo, isso é verdade. Mas sim, lembro. Nossa, que inesquecível, é demais, né, cara? Não, Essa Não, época, quando você tá começando, cara, Não, acho que todo fantástico, começo é fantástico, cara. Não, e você vem de uma. É uma tomada. A gente toma essa decisão muito cedo na vida, né? A decisão do que a gente vai tomar como carreira, né? E, de fato a gente tá ali. Não, E esse momento é um momento muito icônico que não sai da nossa cabeça. Você chegou a estudar publicidade, Branca? Sua irmã, aliás, fez faculdade antes de você, imagino. Fez. Né? Fez FAP, moda, Santa Marcelina, também fez duas, que nem eu. Então, eu estudei a propaganda e publicidade na FIAN, emendou 2 anos e de aí jornalismo. depois mais 2 anos me formava em jornalismo, tirava o... Falei, agora eu vou concluir, agora eu vou até o final, vou ser um comunicador completo. Que bacana. E aí, Branca, você, a sua experiência, a gente já conversou fora dos microfones aqui a respeito disso, você teve uma passagem como colunista também, né? Isso foi muito depois desse período ou logo no começo, né? Avançando do seu jornal do skate? Não, quando eu comecei a trabalhar em agência de propaganda, então eu trabalhei nessa agência como estagiário, porque meu pai era cliente e o Paulinho Gomes me deu essa Você oportunidade. lembra da agência, qual que era? Lembro, chamava Comunitar. Comunitar? Ela era uma agência especializada em indústria farmacêutica. Então eu aprendi bastante a fazer o visual de propagandista, material de propagandista de indústria farmacêutica. E aí, um dia, minha mensagem caiu no meu colo pela primeira vez na vida e eu vi que tinha o ranking das 20 maiores agências com nomes internacionais que faziam parte das holdings. Aí eu falei, não, eu quero estar na primeira divisão. Eu quero estar na primeira divisão, eu vou pegar, vou arrancar essa página aqui, vou ver todas essas agências, eu tenho que entrar em alguma dessas. E aí comecei mas você perguntou antes da colunismo, né? O colunismo foi o seguinte, paralelamente, eu dava muita festa. Muita festa. Mas eu dava festa no Cabral, na Fênix, quando eu botava pra quebrar. E aí, em algum momento, o Luciano Huck, ele escrevia no Jornal da Tarde, ele passava alguns momentos que ele não tinha como ir fazer a coluna, ele precisava de alguém para ajudá-lo no Jornal da Tarde. Eu comecei no Jornal da Tarde com ele para ajudar a fazer a coluna. E aí, com o tempo, eu fui assumindo a coluna, depois eu trabalhei como colunista em alguns lugares, né? Na The Journal, na Cool, no Metro, do Grupo Band. E toda quinta-feira, então, você pegava o metro no farol. Meu pai ficava feliz da vida, né? Pô, Fábio, quinta-feira eu gosto de ir pra rua e receber o metro na janela do carro. Eu abro lá, tem a sua coluna, saber quem que você escolheu para colocar, para falar. Mas eu fazia colunismo social, nada muito... Aí... Não, muito especial, é muito legal o colunismo. Eu adoro. É bacana porque daí eu recebia convite de todas as festas. Imagina, era o Maurício Júnior. Os restaurantes não deixavam eu pagar a conta, eu recebia vinho, degustação, enfim. Era muito divertido. E você tinha interlocução com o Luciano na ocasião? Sim. legal. Já antes da coluna, né? Por causa do Cabral. Ele era sócio do Cabral. Ele era um dos sócios. Aí teve até uma vez que a gente pegou o Vila Inglesa, que é um hotel que estava desativado lá em Campos do Jordão. Então, no andar térreo, foi o Cabral, que foi um emblemático em Campos do Jordão, foi gigante. E no andar de cima, ele pegou cada quarto que estava desativado e fez uma operação para o pessoal convidado especial. E aí eu era um, e aí eu tinha 3 quartos, era um para mim e outros 2 para quem eu quisesse convidar. Aí ele chamou a Luana Piovani, não sei o que. Aí a gente fez. Então acabava a festa, o Cabral acabava às 5 da manhã, 5:30 da manhã, a multidão ia embora, aí a festa ia até meio-dia, ali nos andares de cima. Uma farra, café da manhã servido pra gente. Que demais, cara. Fase inesquecível. E aproveitou bem a vida também, o nosso amigo. Eu vou falar uma coisa de publicitário que eu fiz. Aí não no Cabral, na Fênix, do Bazinho Ferraz. Bazinho. Fábio Fronterota, Cris Ruiz, toda essa turma. Toda sexta-feira, eles deram para eu fazer a minha festa. Então, o que eu fazia? Eu pegava um fotógrafo, porque eu já estava envolvido com coluna social, o fotógrafo fazia a foto da galera da festa da sexta. Acabando a festa, eu já selecionava as melhores fotos,
das pessoas, recortava, né? Eu não, né? O diretor de arte recortava, e o convite da próxima sexta, que na terça-feira já estava impresso, sendo distribuído nas escolas, na Era com as saída, imagens era da- com as fotos das pessoas que estavam na sexta anterior. Então todo mundo ia pra festa querendo estar no convite da próxima sexta, era um barato. Nossa, que demais, cara. Que demais. Aí eu uni tudo, né? Uni coluna social, propaganda. Mas o Brancatelli, ele tem cara de ser Eu era baladeiro. baladeiro. Eu era mas- baladeiro. Mas o cara é um lorde também, né? Muito, muito. Da coluna social. Não, e o tratamento com as pessoas. Sabe quem trabalhou com. A Fabi trabalhou com ele muito tempo. Ah, É, Fabi Maia. Fabi Maia. Fabi Trabalhamos Maia. juntos na Talent. Nossa, queridaça demais. Queridaça. Minha professora. Queridaça demais. Demais. Gosto muito dela. Por falar de encontros e desencontros aí da propaganda, Robert, me conta uma coisa. No seu início de carreira ali, já pós-faculdade e tal, quem são os nomes que estavam por perto ali, né? Você trabalhou com quem que hoje segue pelo mercado e a gente sabe mais ou menos por onde anda? Cara, nossa, eu trabalhei com muita gente. Na gíria do futebol, jogou com quem? Boa. Não, eu trabalhei com muita gente, só que eu trabalhei 12 anos fora do Brasil também, né? Enfim, passei de 92 até 2002, 10 anos, vai. Tive trabalhando fora, mas aqui no Brasil, cara, o Irã Castelo Branco, o filho do próprio Renato, trabalhei muito com ele, vários anos. A Cristina, né? Cavalli Pinto. Trabalhei também, nossa, eu tive uma época na Lintas, né? Então ali, Nossa, Adriana Lintas, Cury, cara. Quantos profissionais passaram por lá? Tom, o próprio Ivan Pinto, o Guilherme Diego, que depois ele que me levou lá para Young de Miami, enfim. Na minha volta aqui, trabalhei com o Stefano Zunino, na época na Loi, já era Loi, o Casarim, o Zé Eduardo Casarim. Enfim, já trabalhei com muita gente bacana, o Valmir, enfim, o Julian Deri, Duda Salles. E sempre passando por agências. Sempre concentrado em agências. Porque seu pai veio do Sempre marketing, em né? agência, sim, eu sempre trabalhei em agência. Né? Eu digo que eu trabalhei em 3 agências na minha vida, né? O grupo CBBA, que passou depois a ser Thompson, né? Foi uma. A outra foi a própria, a Lintas, que virou Loi, né? Enfim, vários trocas de nome. Sim. E a Young, né? Eu trabalhei muitos anos na Young, né? Eu trabalhei na Young em Miami, né? Eu era o hub da América Latina para a Young. Olha que legal. Depois com a Young fui para Colômbia, trabalhei em Cali. Depois aí fui para Bogotá, só que aí já era com a Loi. Com a Loi eu fui depois para o México e com a Loi eu voltei para o Brasil, enfim. Passei, se você for 10 somar... anos? Não, se eu for somar todos os meus anos que eu tive com a Loi, passa de 25 fácil. Caramba. Tá? E isso, aqui a gente já tá falando mais de 90 e pouco, é isso? Quando você foi? Sim, eu comecei na CBBA, enfim, cara... Não, lá são atrás. vários- Não, vamos voltar, vamos voltar. Assim, cara, minha primeira experiência, aquela que eu estava CBBA, contando que você em tava falando que agência, você- lá em CBBA, isso foi em 86. Aí você ficou quanto tempo bem na antes da CBBA? faculdade. É que o que acontece, eu fiz meus estágios lá no CBBA e eu fui morar na Inglaterra, eu queria passar depois tomei um período ali entre escola e universidade, fui passar 6 meses na Inglaterra para aprender e tal. Aí voltei e aí fui contratado pela CBBA, né, quando já estava na faculdade, né, fui contratado pela CBBA, aí fui para Lintas em 91, passei pela fusão com a MPM Lintas, né? Inclusive eu fui o primeiro Cláudio funcionário Venâncio que falou foi muito para a da Lintas MPM, também. né? Eu trabalhava em novos negócios naquela época com o Petroninho, o Marinho Pacheco, Fernandes. E aí ali na Lintas que eu conheci o Guilherme me levou para Miami, para abrir a Young Miami. Enfim, passei aí vários anos fora do país, né? E outra cultura totalmente diferente, né? Bem diferente. O business é diferente. Bem nosso, né? business diferente, a criatividade diferente, o jeito de fazer é bem diferente, cara. De que área... E você precisa se adaptar e ao mesmo tempo você tem que também provocar, né? Sim. É um jogo de duas Não, vias. você tem que aproveitar das suas referências de tantos lugares para tentar colaborar com o negócio.
Porque, enfim, acho que uma das Exatamente. vantagens dos grandes grupos internacionais é esse, né? De você tentar trazer um pouco do melhor de cada lugar que se passa. Exatamente. Você é de negócio e Branca, você também, né? Sempre foi da área de atendimento e negócios dentro das agências. Comecei assim, tive algumas fugas da área de atendimento, mas como você disse, só foi contribuindo para novos aprendizados. Então eu comecei na QG, com o Paulo Zoega, Sérgio Caramba. Lopes, Carlos Zoega. Barbieri, Alessandro Ciani. Depois da QG... Cara, Alessandro Ciani, o cara me atendeu, sabia? Alessandro É? Ciani. Nossa, gente boa pra caramba, cara. Tá na Financial Times agora, né? Exatamente, que eu já faz um tempo que ele tá. Não é o primeiro jornal de finanças que ele passa, ele meio que enveredou pro mundo das finanças e segue firme. O Zoega teve uma Zoega agência, Sim, não teve? Teve as Zoegas agora, recentemente. Depois que ele vendeu a QG, né? A QG já era do Grupo Talent. E eu entrei na QG, quando eu contei pra você que eu vi o ranking, eu vi que a Talent era uma. Só que eu não tava conseguindo começar já numa das 20 Alô, maiores. Júlio! Tipo, Aí eu falei, não, mas essa QG é do Grupo Talent. Eu vou pra QG e eu ainda vou chegar na Talent. E fui pra QG. E era muito legal. Eu atendia Banco do Brasil, Fininvest, Chase Manhattan, toda a parte do mercado financeiro estava comigo. Investe quando tava no Faustão, né? Lembra? Eu que escrevi. Então, essa é uma história engraçada, porque o merchan da Fininvest, o texto que o Faustão tinha que ler, toda vez eu conseguia texto que ele não aprovar lia, né? com o cliente em cima da hora a ideia, o rumo que a gente ia fazer, e eu tinha que passar pela criação. E o diretor de criação era o Carlos Rigg, que é meu amicíssimo hoje, só que na época a gente se matava. E eu falava, o quê? Que eu vou sexta-feira passar para criação, para o redator não entender o que eu quero, mandar, eu ter que aprovar. Eu ia lá, eu escrevia, dava um tempinho para o cliente, mandava lá para a Fininvest, nossa, perfeito, esse redator é ótimo. Eu falei, não, a equipe criativa aqui é galera muito lá boa. é fera demais. A equipe do Carlos Rigg é demais, não sei o quê. Eu mesmo escrevia, aí o Faustão ia lá, lia, não sei o quê. Aí da QG, eu fui para Guimarães. Não sei se vocês lembram da Guimarães. Lembro. Mas, era uma agência do Ricardo Guimarães, que é considerado aí um dos papas do branding. E aí tem muito disso que você falou, viu, Marquinhos? Você falou, quando você vai para um lugar, você tem que trazer o que você aprendeu nos outros lugares. E eu achei legal as voltas diferentes que eu fiz, porque na Timos, né? Tinha Guimarães, que era agência de propaganda, e a Timos, que era de branding. E eu transitava entre as duas. Elas eram da Holding Prax, que é da W Brasil. Depois de algumas passagens, fiquei um pouquinho num escritório de design bacana, que eu aprendi um pouquinho essa parte de design. E aí, quando eu fui finalmente para Talent, que sempre tinha sido meu sonho, e aí surgiu a oportunidade, o Zé Francisco Eustáquio me ligou, falou, olha, você precisava de uma pessoa com certas características, não estava achando, conversei com o Paulo Zoega, ele falou, olha, tem um garoto que passou por aqui, que está voando aí com o Ricardo Guimarães, com o Walter Longo, acho que você podia puxar ele. E aí foi tudo que eu queria. Eu fiquei maravilhado de ir para Talent. O Ricardo Nocitti era o meu chefe direto. Aprendi muito com o Ricardo Nocitti. Eu tenho um carinho enorme por ele. Quando me chamavam de Nocitinho lá dentro da Talent, eu ficava tão feliz, tão feliz. E a Talent naquela época tinha um grupo absurdo, né? Então tinha o Mauro Sato, o PC Freitas, o Rogério Dezembro, o Ricardo John. Que ano que a gente tá falando? O Eduardo Lorenzi. Todos os CEOs das agências depois hoje foram virando pares. tudo CEO das agências. Depois virou todo CEO de agência. Isso aí foi 2000, 2001, 2002. Já nos anos 2000, já. Isso, né? E aí eu atendi a Ipiranga, Postos Ipiranga, que era o conceito ainda do apaixonados por carro como todo brasileiro. A Riachuelo, que eu pude trazer um pouquinho do que eu tinha desse lado de coluna social, que é trazer o mundo da moda para Riachuelo. Então, com o Flávio Rocha, uni com o Eli da Mega Models, fizemos Riachuelo Mega Models. Os catálogos tinham sempre um estilista assinando, ou seja, a gente deu uma Bate um papo com a sua irmã. Bati um papo com a minha irmã. Minha irmã na moda é muito melhor do que eu na propaganda, viu? Diga-se de passagem. E a Sempre Toshiba, que era nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. Essa campanha é marcante. Então, a Talent foi para mim um período maravilhoso de campanhas emblemáticas, conceitos, né, eternos, assim, prêmios, etc. O alemão na criação, o João Live depois. Então, assim, era uma turma muito forte.
E aí, em algum momento, numa reunião com o presidente da Sempre Toshiba, o Afonso Renel, ele pegou, me falou com o Júlio Ribeiro, com o Zé Francisco Eustáquio, eu quero aquele menino no marketing da Sempre Toshiba. E aí eu fui o diretor de marketing, o gerente de marketing da Sempre Toshiba mais jovem da história. Caramba, que legal. Essa eu não sabia. E fiquei 6 anos na Sempre Toshiba. Então eu mudei do lado da mesa, né? Eu era agência, atendia, passei a ser o cliente. Passei a ser atendido pela Talent. Aconteceu. E aí era horrível, porque a Talent queria me falar umas coisas. Eu falava, mas peraí, eu que ensinei vocês a fazer isso para enganar o cliente. Não, tá brincando. A Talent é uma super agência, fui super bem atendido, fizemos coisas maravilhosas. Coloquei a Sempre Toshiba no mercado do futebol, patrocinamos o Santos Futebol Clube. Tinha um canal. Belíssima escolha. Belíssima escolha. Não, e outra, essa da camiseta da Toshiba foi marcante pro Santos, o patrocínio. Foi, eu fiz uma coisa que é a Sempre Toshiba, o logo original, ele não ficava bem na camisa do Santos porque as letras eram muito espaçadas, né? O espaço entre letra. Então eu mexi no logo e fiz o espaço entre letra ficar reduzido, porque daí quando você via na TV ficava perfeito, Sempre Toshiba, tudo. E aí, bom, quando o presidente me chamou, ele falou assim, você mexeu no nosso logo? Eu falei, mexi. Sobe aqui na minha sala agora. E o Afonso Renel era bravo. Eu falei, meu, é hoje que eu sou despedido. Aí eu cheguei lá e ele falou, mas com ordem de quem que você mexeu? Eu falei, olha, seu Afonso, na verdade, eu vi que no primeiro jogo não ficou legal a leitura. O senhor estava viajando, tentei falar, não consegui. E aí só para, né, fiz um teste durante a semana, vi que ficou bom, eu tomei essa iniciativa, eu quero pedir desculpa. Não, desculpa nada, ficou maravilhoso. É isso aí, tem que ter atitude. Eu falei, me segurei mais um ano aqui nessa. Assuma riscos calculados, meu amigo. Sobe aqui. Sobe aqui, depois a gente conversa. Ouvi tantos cases, tantos slogans que sabe o que me deu vontade agora? De fazer um merchan. Então vamos lá. Essa é a hora, hein? Vou fazer um merchan. É o seguinte, vou pedir pro pessoal aqui da Compass colocar na tela, por favor, o logo da OPL. OPL, nossa patrocinadora master, mantenedora do Amigos do Mercado, que está não só no Papo de Amigo, mas em todas as nossas viagens, no Festival Elan, no Prêmio Amigos do Mercado. São parceiraços nossos aí. Galera que é fera, a OPL Digital é fera em mídia mobile. Né? O mobile cada vez mais é necessário dentro da sua campanha, tem uma série de utilizações e de possibilidades, e hoje eu vou falar de uma delas, que é o seguinte, o WhatsApp e o SMS, né? A OPL, que é uma plataforma de mídia mobile 360, né, tem entre as suas opções o disparo de SMS e de WhatsApp para um cluster definido, tá? Onde você consegue fazer ali a sua comunicação para o público de forma bastante assertiva. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fale com a OPL. Timaço, né? Tem Rodolfo. Timaço, fala com Rodolfo. Silmara. Não, a galera lá é muito fera e sempre que você entrar em contato, faz o seguinte, fala assim, olha, eu ouvi falar de vocês lá no Amigos do Mercado. Vai ter o quê? Um descontinho. De quanto? Descontinho não, né? É uma reaplicação. Você faz lá sua programação e aí você ganha um bônus de 20% daquilo que você investiu só por ser amigo do mercado. Maravilha, hein? Você viu, Branca, aqui a galera ganha 20% bônus. de reaplicação é bom, né? 20% de reaplicação é bom. O freguês gosta, não é isso? Sempre pensando fora da caixa. Exatamente. Não, em mídia mobile cada vez mais presente, né, o Branca? Quem não descola disso aqui, né? Não tem como, cara. É a extensão da nossa mão, cara. Fala, quem descola aqui os push aqui, ó. Olha lá, as notificações, ó. Do Amigos do Mercado lá. Meu Deus do céu. Muito bom, mas eles são muito bons, gosto muito do trabalho deles. Pô, que bacana. Eu vou te falar, eles são parceiraços nossos e é muito louco que a OPL ela nasce muito perto do nascimento do Amigos do Mercado. Então a gente vem, graças a Deus, crescendo e a OPL também, né? Então eles seguem apostando na gente. Eu fico muito, muito feliz. Quero mandar um beijo pro Rodolfo, que ainda não foi ao ar neste momento que estamos aqui, né? Mas o Rodolfo foi muito bem. Ele esteve aqui na nossa conversa com o Otaviano lá de Brasília, né, da Nova SB e tal. Teve um papo muito bacana. Você que tá querendo buscar outros episódios anteriores, assiste lá o do Rodolfo, que tá muito legal. Rodolfo, obrigado, meu amigo. Grande muito abraço. Bom, hein? Acho que mandei bem aí no merchan, Branca. Você tá um profissional. O cliente não vai pedir compensação, né? Que é isso, o Marquinhos nasceu pra isso. Muito bom. Branca, deixa eu te perguntar uma coisa agora, fora Vamos lá. fora
a linha do tempo aqui profissional. O seu sonho era trabalhar numa grande agência, você entrou na Talent. O dia que você foi contratado na Talent, o que você fez? Você lembra o que você fez no dia? Uma festa. No dia que eu fui contratado ou no primeiro dia que eu fui pro... Não, no dia que você foi contratado, que você teve a notícia, você falou, olha, parabéns, você foi aprovado, você vai começar a trabalhar aqui. Ah, acho que eu contei. Você lembra como foi aquele dia? Contei para meus pais, tentei mostrar para eles a importância que era estar numa agência desse tamanho, né? Eles todos orgulhosos. Ai, Fábio, que bom te ver por esse caminho. Você acabou explicando a publicidade dentro de casa, né? Porque a gente vive com marcas, com referências que é muito da gente, mas não necessariamente do público geral, né? Eu lembro que no dia que eu fui trabalhar, eu acordei muito cedo. E o tempo não passava, eu já estava pronto. Porque na época que eu fui para Talent, eu ainda ia trabalhar de terno e gravata. A gente trabalhava de terno e gravata, né, Robert? Depois que a gente tirou a gravata, depois tirou o paletó, depois trocou o sapato pelo sapatênis, hoje em dia é o tênis do Wilson, do Will. Mas eu lembro que o tempo não passava e aí eu ficava, será que eu chego 10 minutos antes ou chegar 10 minutos antes? Não, tem que chegar bem em cima da hora. Não, mas bem em cima da hora. É aquela dúvida assim. E aí, quando eu cheguei, assim, passou um tempinho, o pessoal me recebeu muito bem e foi maravilhoso. Muito bom. Muito bom. O Robert, e o seguinte, e aí, em alguns momentos, o Branca explicava ali dentro de casa o que era publicidade. Você já vem de uma família que a turma conheceu, né? Já conhecia porque, enfim, seu pai veio desse mercado. E dentro da sua família, você conseguiu levar a vontade da publicidade para filhos, sobrinhos e qualquer coisa do tipo? Para um sobrinho, sim. Para um sobrinho, sim. Ele inclusive, o sobrinho que mora no Chile, eu disse, olha, vem para cá, vem para São Paulo, vem conhecer o trabalho de agência onde eu trabalhava, né, na época na Mullen Lowe. E ele veio e passou um mês fazendo estágio com a gente. Mas fora ele não, eu acho que somos apenas nós dois na família que acabamos entrando em propaganda. O resto, um virou financeiro, outro virou administrador, outro virou engenheiro biomédico. Quando eu te conheci por conta do GAN, né? Inclusive era muito próximo da mudança de grupo de atendimento para grupo de atendimento e negócios, né? Quando foi o seu primeiro contato com uma entidade do nosso mercado? Né? Algo que você podia ali olhar o seu esforço aplicado não a um negócio, mas enfim ao desenvolvimento do mercado. O contato foi com a própria BAP, né? Desde muito cedo. Aliás, desde quando eu comecei na propaganda, né? A BAP sempre foi uma entidade muito grandiosa que reunia, enfim, todos os papas da propaganda, né? Para conversar sobre o futuro, o que vai ser, o que vai acontecer. E depois, depois da BAP, eu tive a oportunidade de fazer parte do CONAR, né? Legal. Foi muito bacana, passei uns 2 anos, quase 3 anos, né? Toledano Ali na segunda câmara Sim, Toledano foi do CONAR. CONAR também, né? Nossa, muito bacana, muito legal. Aprendi muito lá, conheci muita gente boa também. E depois, aos poucos, né, que é aquele contato que a gente tem, né, com os diferentes grupos, o grupo de mídia, né, a Rosana Ribeiro, que era meu par que foi Lowe durante muitos anos. Eu conheci ela na Lowe. Exatamente, né? Ela, enfim, super atuante ali no grupo de mídia, depois o grupo de criação, o grupo de planejamento, que agora está a Gabriela Soares lá como presidente. E aí o GAN foi o seguinte, em certo momento, na época, né, se chamava GA, em certo momento eu disse, a gente precisava reunir o pessoal, os profissionais de atendimento. Até tinha pensado, vamos fazer um grupo business, né? Porque a palavra atendimento né, diminui verdade, é muito além disso, né? Muito além disso, não se trata só de atender, né? Se trata de estratégia de negócio, integração de disciplinas, uma série de questões fundamentais, né? E eu pensei, não, a gente precisa ter um grupo business. E aí eu fui consultar um ou outro e me falaram, não, mas peraí, isso já está acontecendo. Como assim já está acontecendo? Sim, vai ter um grupo de atendimento. Eu quero saber quem que é. Me apresenta, quem que está nisso? Aí me apresentaram para o Marcinho, né, Márcio Oliveira, para o Marcelo Passos, o Dani Jota, né, o Zé também. Enfim, aí colocaram para dentro do grupo de atendimento. Isso foi, acho que, sei lá, era
janeiro, fevereiro de 2013. Não, nós vamos lançar o GA. E eu tava nesse evento, normalmente, se não me engano, no Google que teve. Lançamos no Teatro da FAP, se não me engano, março de 2013, né? E aí teve, né? Foi um evento fantástico, né? Assim, tinha umas 300 e tantas pessoas assistindo. Eu tava na Mird, foi lá junto com a Aninha, né? Ana Santa Maria. Sim, Foi nesse período aí. E aí eu cheguei lá pro Marcinho, pro Marcelo, e disse assim, olha, a gente precisava ter um grande evento para marcar o que nós, como profissionais de atendimento, fazemos, né? Precisamos ter um dia dedicado ao profissional de atendimento. E surgiu a ideia de fazer o Summit, né? O GA Summit, né? E eu queria... O projeto tratava de não só tratar do que a gente faz no nosso dia a dia, nossos cases, né? Enfim, nosso próprio dia a dia, mas eu queria trazer muito a visão de fora, né? Como eu tinha passado muitos anos no exterior, né? Trabalhando fora, e eu na época atendia a Unilever, né? Então ficava viajando por todo lado, acabei conhecendo muita gente bacana. E eu disse, olha, vamos trazer essas pessoas para darem palestra aqui em São Paulo durante o Summit. Não, e no momento, né, que esse momento nem passou ainda, vamos dizer, né, que era um momento onde as agências rediscutiam o seu modelo de negócio, né, e trazer referências de fora é muito importante, porque, enfim, de fato, a gente só sabe que vai mudar, não sabe o quanto vai mudar. Exatamente. E o papel das entidades é muito importante, né, até porque infelizmente acabou acontecendo num momento onde precisava ter uma união, uma pancadaria também até entre entidades, né, de entender, né, para onde que a gente iria com esse modelo de remuneração, inclusive, né, e aí ter o papel atuante da entidade é muito importante nesse momento. E era até o período que você era presidente do GAN, né? Sim, fui presidente logo depois. Logo depois. Mas o que acontece, assim, no Summit a gente queria trazer tudo na perspectiva do atendimento, do profissional. Então, por exemplo, quem que a gente trazia, né, para apresentar ali? A gente trazia o pessoal de atendimento que trabalhou nos cases que ganharam em Cannes. Então, eu pegava o telefone e falava com o cara da Macan na Austrália, olha, vocês que criaram o Dumb Ways to Die, eu quero que vocês venham aqui para São Paulo explicar como que vocês, como profissionais de atendimento, viabilizaram essa ideia. Porque, esse case em si tem uma história fantástica. Liguei lá para o PJ Pereira. Olha, vocês que fizeram o Intel Inside, me manda alguém para explicar na ótica do atendimento como que esse case virou case. Até o Martin, sketches, enfim. Até o Martin Sorrell, o Robert trouxe para falar no GAN. Na verdade ele foi por videoconferência, né? Mas foi. Martin Sorrell. Conseguiu uma agenda com ele. Conseguiu uma agenda com ele. Eu assisti uma também do líder global de Burger King, no evento do GAN também, que foi animal. Foi. Que aconteceu no Gubo. Foi. Não, trouxemos muita gente bacana, sabe, que trabalhou em campanhas da Nike, enfim... Há muitos cases, né? E sempre na ótica do atendimento. Isso na ótica do atendimento. Isso é bacana, né? Isso é que é legal. E a grande felicidade é ver que agora o que era o GA, né, o Grupo de Atendimento, virou GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, agora a gente está comemorando 10 anos, né? Em março do ano que vem. Vamos fazer um grande evento, vamos ter um grande GAN Summit de 10 anos, né? Vai ser um grande marco na história, acho que no mercado também. Sensacional. E dá muito orgulho, mas agora a coisa mais bacana, assim, porque o GAN tem a nossa missão é justamente capacitar e inspirar, né, os profissionais futuros líderes da nossa área no mercado. Mas o mais bacana do GAN, para mim, pessoalmente, é poder conhecer pessoas maravilhosas, fantásticas, que realmente deixam... Não só são pessoas bacanas, mas pessoas que procuram realmente deixar um legado, né? E foi assim, na realidade, que a gente se conheceu, eu e o Branca. É verdade. Foi através do GAN, né? E, enfim, para você fazer parte do GAN, você já tem que... né? É um trabalho voluntário. Então, a gente se reunia toda segunda-feira. Você sabe o quanto o nosso mercado nos puxa, né? E é difícil, então você abdica da família para fazer algo voluntário. E o Robert me inspirou muito
né? Ele, o Marcinho, o Marcelo, né? E falar, não, o nosso mercado precisa disso, a gente não pode só extrair do nosso mercado, a gente tem que agora... Mudou o jogo, agora nós somos os líderes do mercado. Sim. Então, a gente tem que inspirar essas pessoas, tem que capacitar. Então, eu comecei como diretor acadêmico, depois passei a ser diretor de relações com o mercado. Hoje eu sou diretor financeiro do GER. Olha o risco. Vamos lá. Ó, Mas, confiança, hein? Em algum momento você teve que chegar pra turma e falar assim, então, galera, estou saindo do mercado de agências. Né? Porque em algum momento você sai de agência e vai para uma empresa de tecnologia. quando... Bom, então, aí quando eu saí da Sempre Toshiba, eu ainda tive uma passagem na DOTS, que foi um pedido do Zé Francisco Eustáquio. Ele falou, Branca, estão precisando de um diretor de marketing lá para lançar. Trabalhei um tempo. Minha última agência foi a Fischer. Foi uma última cartada do Eduardo Fischer de tentar mudar o board, de fazer alguma coisa diferenciada. Eu já conheci, então, o Robert do grupo de atendimento, né? E o Robert falou para mim... Branca, o que acontece é o seguinte, tem uma empresa que já tentou, ela não tem sede aqui no Brasil, ela já tentou entrar no Brasil, mas teve dificuldade porque o Brasil é um país muito peculiar e você sabe que o Brasil é cheio de diferenciais, vamos chamar assim, né? Até pelo ser um país com uma geografia, assim, um país continental, né? Então, você não tem em outro país uma geração que você tem aqui no Brasil para afiliadas de uma cabeça de rede. Você não tem a agência de mídia e a agência criativa. Aqui é uma agência só que faz tudo. Enfim, o Brasil ele é bem peculiar. E ele falou, é uma empresa bacana, um negócio que eu acredito, uma tecnologia que vai vir a servir e ajudar e simplificar processos de todo o ecossistema publicitário, das agências, produtoras, anunciantes, veículos. E eles estão buscando um country manager, uma pessoa que possa entender bem o Brasil, que seja bem conectada e que faça a coisa acontecer, que eles possam confiar. Falei, Robert, poxa, eu me interesso em participar desse processo seletivo, né? Eles estavam conversando com 3 pessoas de perfis bem diferentes. E eu fiz várias entrevistas, Robert. Eu conversava com o Albertini, conversava com o Henry, conversava com não sei quem, fazia call, e depois conversava porque a empresa era associada a uma empresa inglesa. Aí vinha uma pessoa no Brasil conversar comigo. Eu sei que na 10ª vez que me liga, eu falei, a próxima eu vou falar que eu não quero mais. Eles estão, na verdade, sugando todo o meu conhecimento, né? Para depois me descartar e seguir do jeito dele. Eu tenho certeza. Quando eu estava pronto para falar que eu não queria mais, eles me ligaram e falaram... Um lord, né? Na verdade, o Alejandro Albertini, que é um italiano que mora no Chile e é uma das referências que eu tenho na vida, não só profissional, mas de ser humano. Ele pegou e falou para mim... Não, ele falou, Fábio, queria saber que dia que você pode vir para cá, porque eu quero mandar as passagens, pegar um hotel para você e eu quero ter a nossa última conversa pessoalmente. Eu já estava pronto para falar, tô cansado de tanto... Eu falei, não, mas claro. Basta. E aí fui para lá, chegando lá, eu já imaginava, né? Não iam me levar lá, né? Fizeram a proposta e aí eu tive que conversar com o Eduardo que eu ia sair da Fischer e desde então, 2014 para 2015, eu entrei na Pitch. Ela não se chamava Pitch ainda, ela passou a se chamar quando a gente vendeu para a IMD Group em 2019. E já são quase 8 anos que eu estou à frente da empresa, né? Sou presidente no Brasil e uma empresa maravilhosa, porque a gente é um SaaS, um Software as a Service, que a gente ajuda todo o mercado publicitário. Então, apesar de eu ter saído de agência ou ter entrado num ramo novo que é uma empresa de tecnologia, eu converso com todas as agências. Todas as agências são meus clientes, todas as produtoras, todas as TVs. Então, eu nunca tive tão bem relacionado e conectado com todo o ecossistema, todo o mercado publicitário como eu estou hoje, através da Pitch. Então, é maravilhoso. A conexão é de fato o negócio de vocês, né? É você dar o fluxo, dar a velocidade aí a todo o trânsito de materiais, enfim. Toda a distribuição de conteúdo publicitário. Tem uma história engraçada também. Quando eu comecei na empresa, eles me deram 1 ano para eu tentar fazer a coisa acontecer e criar esse hábito no Brasil que não existia, né? A coisa era muito mais novo, analógica, fita para lá, fita manual, para cá. e era pouco digitalizado. E eu tentava
convencer as agências, mas aí você tem a mesma coisa quando chega o Uber, ele tem dificuldade para entrar porque os taxistas não querem perder o mercado que eles têm. Então, a gente era um pouco disruptivo e a gente teve certas dificuldades com alguns mercados, né? É que eu soube, você conhece meu jeito diplomático de ser, eu consegui aos poucos e ganhando esse espaço sem criar atritos. Mas depois de um ano e meio, eu não estava conseguindo fazer a empresa decolar. E aí o Alejandro me convidou para ir para Bogotá, na Colômbia, para passar 3 dias. Passou o primeiro dia, ele não falava nada, só me mostrava a loja, o país, não sei o quê, conversava do mundo, do dólar. Segundo dia, nada. No terceiro dia, eu mesmo... Ano isso? Isso foi 2015 para 2016. Tá. 2015 para 2016. Eu já estava 1 ano e meio na empresa. E aí eu tomei a iniciativa e falei, Alejandro, desculpa te perguntar, mas você me chamou até aqui para nada? Você não tem nada para falar? Ele falou, não, eu quis deixar para o último dia, então é agora. Fábio, eu adoro o seu trabalho, a forma como você conduz. Eu já vi que você conhece todo mundo, que todo mundo fala bem de você, você é amigo dos presidentes, dos CEOs, a forma como você escreve e-mail, como você conduz a tua estratégia, tá tudo maravilhoso, mas, e você sabe que a verdade sempre vem depois do mas, né? Mas, tá vendo essa última linha aqui do nosso business plan? Chama-se bottom line. Ela não tá se mexendo muito, cadê os números, cadê os resultados na prática? E aí eu falei, eu concordo com você, Alejandro, eu também me cobro bastante. O que eu queria te pedir é um pouquinho mais de paciência, porque eu não tô tentando coisas pequenas, eu tô tentando coisas grandes, coisas que realmente vão mudar o mercado. E eu acredito que se você tiver mais um pouquinho de paciência e apostar em mim, eu vou trazer resultado, me dar esse voto de confiança. Ele, não, eu vou porque eu gosto de você, mas vamos lá, né? Não sei. Enfim, aí passou alguns meses, eu consegui fazer um acordo muito forte com a Globo. Né? E a Globo, vocês sabem a referência que ela é para o mercado brasileiro. Então a Globo, ela passou a gente fez uma grande parceria onde todo o mercado publicitário só poderia chegar na Globo se fosse através de sistemas como a Pitch, né? Assim, de forma por nuvem, por stream, não mais. A Globo brecou, ela fechou o pack dela para receber qualquer outro tipo de entrega de recebimento de fita, Não fosse digital. E aí, obviamente, deu um boom no negócio, explodiu. Depois a Record, SBT, Band seguiram. Exatamente, que depois Depois que seguem o líder. E aí também em 2018 fiz algumas reuniões em Brasília no TSE e consegui fazer com que as eleições que eram manuais passassem a ser digitais através da Pitch. Então já em 2018 e 2020 as eleições, agora em 2022 de novo as eleições acontecendo por nós. Então... Hoje a foto tá mais bonita, eu tô mais calmo, mais estável e muito, muito feliz de estar na empresa. E devo a esse cara aqui que, hoje, além de ser minha inspiração profissional, ele me ajudou lá atrás a tomar essa decisão. A reunião agora não é mais em Bogotá, agora é em Dubai. Não, agora ficou bem legal. A nossa, mundo, cara. Nossa última convenção de vendas foi na Turquia, em Istambul. Aí depois veio a pandemia. Andou de balão, não? Não andei de balão. Capadócia. Não andou de balão. Mas eu fiz uma coisa muito legal, sabe? Que Istambul é metade na Ásia, metade na Europa. E aí a empresa levou todos os funcionários para comer num restaurante ali do lado asiático. 2 ônibus para levar todo mundo que estava no hotel, né? Todos os presidentes de cada país. A gente está em 140 países. E aí, na volta, o CEO global, Simon Cox, conheceu o Simon? O Simon Cox chegou no meu pé do ouvido e falou, em inglês, né? Branca, você... gosta de andar? Falei, pô, meu CEO global tá falando, claro que eu gosto, eu amo. Eu sou maratonista. Sou triatleta, Ironman. Aí ele falou, não, porque eu tava pensando em voltar andando pro hotel aqui da Ásia até a Europa. Dá 2 horas de caminhada, mas é muitos lugares legais e a gente tem um tempo para conversar. Claro, vamos. Eu falei, poxa, mas tudo que eu queria era pegar meu Salvatore Ferragamo e andar 2 horas com ele, gastar ele num dia só, que eu passei minha vida para comer. Não, tô brincando. E aí eu voltei e foi maravilhoso. Bom, as histórias dele são as melhores do mundo. Simon Cox é uma pessoa incrível, assim. E a gente passou 2 horas. Quando a gente chegou no hotel, o hotel inteiro, todos os funcionários estavam lá esperando, meio enciumado. Como assim o Brancatelli do Brasil voltou a pé com o Simon e eu que tô na empresa? Essa é muito bom. E assim, eu só tenho boas histórias na Pitch. É uma empresa fantástica. Você vê, conversas com o Branco é sempre nesse nível, amigo. Eu já sabia que era. Né? O mercado sabe também disso, né? A gente fica fazendo o quê aqui? Fica comendo pipoca. Não. Eu ia perguntar, eles estavam falando tanto de mídia, de veículo e tal, eu ia perguntar se eles conhecem a Flix Media. Vocês estão gostando da pipoca?
Olha, eu já comi muita pipoca boa, mas no balde da Flix Media ela fica melhor ainda. Pô, ela fica mais fresca. Flix Media é o seguinte, Flix Media é o nosso parceiro aqui do Papo de Amigo, que nos dá essa pipoca aqui e nos convida a refletirmos sobre como é legal fazer publicidade no cinema. Essa galera fera, né, líderes absolutos em mídia e em cinema. E é o seguinte, se você pensa em ter a sua marca na tela, ou até mesmo em experiências no cinema, fale com o pessoal da Flix. Porque no cinema, muita coisa legal acontece, né? Não, demais. É o que a gente fala. Você, geralmente, quem faz o filme, seja cliente, seja agência, ou seja a pessoa que está consumindo aquele filme, quando você está no cinema, você está numa imersão, você vive aquele momento. É aquela tela gigante, aquele som maravilhoso, é aquilo que você está assistindo, né? É uma imersão como nenhuma outra, né, Não, Marquinhos? porque ó, vocês que são de agência sabem a qualidade empregada na produção de um filme, de uma campanha e tal. E entre o que você faz e a forma com que é consumido, né? Acho que só o cinema tem a capacidade de fazer você parar e ter aquele negócio gigante num som perfeito, né? E o cinema tem toda essa magia, né? Acho que bom seria poder aprovar as campanhas sempre no cinema, né, Robert? Nossa, é maravilhoso. Imagina que legal. O Marquinhos apareceu numa tela de cinema aí no projeto Elan desse ano. No Elan. 66 cases. A gente fiz a gravação, inclusive, aqui, e aí apresentando lá o começo do Elan, e aí me vi na sala de cinema. Eu falei assim, é incrível. Não, cara. você se viu, não. Você se viu, quem mais tinha na tua família? E um bom pedaço do mercado. Não, mercado publicitário, boa parte tava ali. O cinema é mágico. Não, o cinema Não, é o cinema mágico. é mágico. E E tem alguma frase? Vamos perguntar da exatamente, a frase? gente fala de cinema, né? Qual que é a sua referência de cinema, Branca? O seu filme favorito ou eventualmente até uma frase que você diz, que você lembra que você conheceu. Qual que é o papel do cinema na sua vida? Bom, adoro cinema, muitos filmes bons, mas como eu já contei aqui que a gente é uma família siciliana, vou falar da trilogia do Poderoso Chefão. Todo poderoso. Podia ser diferente. Dom Vito Corleone, Dom Vito Andolini Corleone. Fábio Brancatelli. Ele tem uma frase boa, que ele fala: nunca deixe os outros saberem o que você está pensando. É muito bom, né? Meu, por Cuidado, mais, hein? não, exatamente, por mais que o Facebook tente, né? Porque a frase lá, o que você está pensando? Eu falei assim, Facebook, não, isso não. Já é demais. Isso não. Nunca deixe os outros saberem o que você está O que eu pensando. estou pensando, não. Isso ainda é meu. É o que resta, né, Marquinhos? É o que resta. Robert. E Robert, e você? Qual que é a sua referência de cinema? Um filme favorito, uma frase, uma experiência? Cara, toda a sequência de Star Wars no cinema é, enfim, fantástica, né? O que eu mais gosto do cinema é quando você entra no cinema para ver o filme, você perde a noção do tempo. Totalmente, né? Você entra naquela realidade do filme e depois você olha no relógio, nossa, já se passaram 2, 3 horas, impressionante. É uma questão É uma imersão. É fantástico, cara. Muito Fantástico. legal. Não, eu gosto muito de música, né? Muito, muito. Eu choro muito. Trilha de filme, né? Desses best-sellers, a Marcha Imperial do Star Wars, cara. Naquele baita som. Isso vai na alma, né? Eu assisti Elvis nesse final de semana. Eu vou assistir esse final de semana, Elvis. É muito bom. Muito bom, muito eu bom. vou Não, te já contar falaram que o ator aí, se não concorrer, é o melhor. Não, até porque aparecem imagens reais, cara, é a mesma coisa. Não. Não, animal. Eu gosto de um animal. ponto. Chegou, parou. E eu vou Sem te contar spoiler. um segredo Parou. que os meus filhos tiram sarro da minha cara, porque eu vou com eles desde pequenininho assistir filme de criança. Não tem um filme no cinema pra você ver como mexe com a nossa emoção. Eu choro. Choro. Não, mexe muito, Eu cara. choro mesmo, soluçar. E aí eles tiram barato. Falam, o papai chora. Não, papai papai que não chora. viu Up. Mas é porque o cinema, Papai ele se realmente... É. E a Pitty entrega pro cinema também, hein? Só fazendo agora o merchan da Pitty. Não é só pra TV, tá? É pro cinema, pra internet, pra out of home, pra tudo. Caramba, que bacana. Sensacional, cara, Eu não sensacional. sabia que você Então, fazia entrega para cinema também. O cinema, ele é até uma entrega simples de fazer, como é a TV, né? E o digital, que deveria ser
o mais digitalizado é o mais complexo, é o que mais as pessoas têm dificuldade, é o maior gargalo das agências e é o nosso grande meta agora é solucionar o problema das agências em fazer entrega no digital, porque são muitos formatos. Não, eu achava que era Variações. simplesmente só ao contrário. Eu achava que era tudo ao contrário. Porque vamos falar agora de tamanho de arquivo. Né? Porque, putz, uma mídia de cinema, uma mídia de TV tem um peso, né, muito maior do que uma mídia digital que necessariamente até para rodar tal precisa, né, ser mais leve e é o que mais tem dificuldade. Faz sentido o que você está falando, né? Um arquivo que vai para a TV, ele tem um peso muito maior, mas só que os formatos, as variações... O Robert, que hoje é um dos maiores especialistas em digital do Brasil, pela New Bacon, ele pode nos dizer melhor, mas assim... a entrega do digital é muito complexa. Você tem... Só de formato IAB você tem uma variedade, não, né? O standard IAB tem 350, 250, 430... vertical, os diferentes formatos. É muita coisa, muita variação. Então, a gente consegue, através de um arquivo único, e a pessoa colocando tudo que ela quer entregar nas redes sociais, etc. A gente consegue, numa entrega, fazer durante o caminho todas as transcodificações e reformatações para que tudo chegue nos seus destinos como eles querem. Porque no mercado publicitário você não tem a tomada de 3 pinos que vale para o Brasil inteiro. Cada TV, cada portal, tem o seu manual maior que a Bíblia de especificações técnicas de como ele precisa receber. Então, para uma produtora, é uma loucura ter que ficar fechando 1000 arquivos, cada um de um jeito. A nossa ideia é que você sobe na nossa plataforma de um jeito único, seleciona os destinos de diferentes meios e envia. A partir dali é com a gente. A gente já tem uma tecnologia uma inteligência artificial que a gente vai transformando o arquivo no caminho e quando chega lá nos destinos, nos veículos, vai fazendo já tá tudo desdobramentos do arquivo. Exatamente. Show de bola, hein, Brancar? Muito Que bacana. legal, cara. Gostaram do papo, Lu? Gostei do papo, cara. Cada papo aqui é uma aula, né? Aliás, posso A gente mandar um abraço? A gente só traz gigante aqui. Brancar claro. quer mandar um abraço? Manda Manda aí, um ó. abraço. Manda ali. Quero mandar um abraço que eu não citei ele, não poderia deixar de citar o Alex Lima, que é o meu sócio na Pitch no Brasil e que foi o fundador da Zarpa, que foi o primeiro a digitalizar esse tipo de trabalho, né? E ele é, assim, corpo e alma da Pitch no Brasil. Então ele é um grande... Então já fala assim, Alex Lima, um grande abraço pra você. Pra ele não, pra Júlia, filhinha dele que acabou de nascer. Aê! Muito bom. Boa. Ô, Robert, é o seguinte, agora falamos do início, falamos de toda a nossa trajetória. E quando a gente olha para frente, hein? O que você vê, né? Tanto pro Robert pessoa, né? Quanto pro Robert profissional, né? Qual que são os seus próximos passos e para onde você está olhando? Cara, eu acho que a palavra mais importante do momento é tempo, tá? Do lado pessoal, acho que a pandemia, tudo pelo qual a gente atravessou e de certa maneira a gente ainda está atravessando, nos ensinou como usar o tempo, né? De outra maneira. O tempo do trabalho, o tempo pessoal, o tempo de casal, o tempo de família, o tempo de esporte, enfim, a poder administrar melhor o nosso tempo. E eu acho que isso é algo que também a gente está procurando entender do lado profissional também, como usar melhor o tempo. Tá? Não é à toa que a gente está vendo, enfim, o mercado está mudando, está em constante mudança o tempo todo, mas principalmente relativo à questão do tempo. Por que acontece? Inclusive, fazendo uma certa analogia, né? Fórmula 1, sou doido adoro Fórmula 1, né? Na classificação, né, Q3 da Fórmula 1, qual que é a diferença de tempo entre o primeiro e o 10º? Milésimo de segundo. Então, uma volta que dura o quê? Minuto e meio, sei lá, né? O que acontece hoje no mercado é que a diferença, entre as agências, por exemplo, a diferença entre top 10, top 20 é mínimo, tá? Todas essas agências têm gente de qualidade, todas essas agências têm clientes de qualidade, todas os essas equipamentos, os softwares e tudo. Então a questão é como que eu uso melhor, né? Como que eu uso esse recurso do tempo, né? Na equipe, né? No trabalho, no relacionamento com o cliente, no relacionamento com todos os parceiros de negócio no mercado, né? Seja produtora, seja mídia, o que for.
né? E eu acho que assim... E aí onde que está, acho que o elemento, né, que conecta uma coisa com a outra, é como usar o tempo de maneira eficiente, tá? Porque efetividade todo mundo tem, todo mundo entrega, todo mundo consegue, né, desenvolver um trabalho bacana e criativo. Mas como que você usa o tempo de maneira eficiente para que justamente você possa entregar um resultado não só de qualidade, mas no tempo que cada um precisa, né? Porque é aquela velha equação, né? Você tem que ter a campanha certa, né, no momento certo, né, obviamente para o público certo, cliente certo, etc., né, mas é tudo uma questão de tempo. Então acho que daqui para frente eu acho que a gente vai aprender a usar melhor o nosso tempo, tá? E sair de gestos que a gente teve durante tanto tempo. Exatamente, Porque, cara, claro. é o gesto de cara que todas as companhias iniciavam seu expediente num horário parecido, terminavam num horário parecido, né? E a gente nas nossas vidas pessoais deixava de fazer coisas relacionadas à nossa família, relacionadas à vida, porque era esperado que a gente tivesse mergulhado no trabalho, né? O padrão, né? No padrão. Hoje não, hoje cada um se dá o direito de eventualmente pegar um filho na escola, eventualmente ter ali um momento pessoal onde você consegue estar presente, dedicar o seu tempo ali. Entre uma reunião e outra, E parece trocar que isso. o tempo ficou grande. Por mais que as reuniões hoje continuam intensas e parece que aquele intervalo entre uma e outra, você ganhou mais tempo pra fazer uma coisa. O fato de você tomar um Todd com um filho em casa, sabe? Tipo, poder dar um abraço num parente ali que tá próximo, isso fez uma diferença gigantesca, né? Então, e Robert, e quando você falou do tempo, a minha visão de tempo ela é muito simples, né, cara? O seguinte, o tempo é a vida, né? Nossa vida fatiada, tá, cara? Entre o momento da concepção e da morte, cara, o que resta é o tempo fatiado. Então, é um pedaço de vida. Você saber investir ele da melhor maneira e fazer com que as coisas funcionem de maneira mais equilibrada possível, que é quase impossível, né? Quem é que quer o seu tempo? A sua empresa, a entidade, a educação, a saúde, a religião, a comunidade. Se você se organizar muito bem, você vai ficar devendo pouco. Perfeito. Se você bobear, aí você fica devendo muito. Ô, Robert, deixa eu perguntar uma coisa pra você, pra gente encerrar a parte da carreira aqui. Você beleza, na sua carreira construiu, passou por várias agências, por 3, 4 agências, só que longos anos aí, somados em uma agência, mais de 25 anos e tal. Hoje, New Bacon. O que é a New Bacon? Fala pra mim. Cara, a New Bacon é uma coisa fantástica, né? Nós somos uma agência... Tá linda lá na quarta capa do Meio Mensagem essa semana. A New Bacon tá direto no Meio Mensagem, inclusive Meio Mensagem dos nossos clientes também. O que a gente faz é o seguinte... Aliás, por que da New Bacon? Por que eu fui acabar na New Bacon? Tá? Por que eu fui trabalhar lá? Durante muitos anos a gente ouvia, enfim, data-driven. Não, a comunicação tem que ser data-driven. E me perguntavam, mas o que é isso, data-driven? Não, é orientado a dados, tá? Mas que dados? Bob Volheim foi o primeiro que me falou, data-driven. E aí eu puta cara conversava também. dentro da agência, não, Gosto comunicação data-driven. Não, então, olha aqui, tá aqui os dados de mídia, performance, quantos likes. Digo, não, isso não pode ser o dado. Isso é dado, sem dúvida alguma, mas se é data-driven, tem que ser orientado ao negócio, né? E eu via muito isso e ficava com aquela pulga atrás da orelha, preciso entender do que se trata isso algum dia, né? E aí o Daniel Brumati, que é o CEO, fundador da New Bacon, me fez o convite, olha, Robert, eu estou precisando de um C-level de atendimento, né? Porque eu tenho uma carteira de clientes muito bacana, aliás, enfim, a gente trabalha com a Diageo, com a Reckitt, com a Mitsubishi, com a Bev, com Meio Mensagem, com a Electrolux, com a Marabras, enfim, clientes super bacanas, parrudos, marcas super conhecidas, né? E ele dizia, olha, eu preciso organizar atendimento aqui da agência, né? Eu quero trazer alguém se levo realmente para dar uma outra visão, dar essa visão de negócio no atendimento, né? E eu disse, olha, Dani, cara, data-driven legal, mas olha, eu sou uma pessoa, né, que vem tem um histórico de agência full service, enfim, clientes que eu atendi, enfim, Brasil, América Latina, Mundial, Unilever, etc. tal. Como que isso se encaixa? Não, olha, vem para cá que a gente vai te ensinar o que é CRM,
né? A New Bacon é uma agência dedicada, né, exclusivamente a CRM. Né? Tem sido uma curva de aprendizado fantástica, impressionante. Nós fazemos comunicação hiperpersonalizada, 1 a 1, tá? Nós temos uma tecnologia, a gente chama dos robôs internos, né? Os robôs que montam, né, a comunicação. Obviamente você tem que criar todos os assets criativos, né, para montar as peças, mas a gente não monta uma peça, a gente monta 10 milhões de peças para uma campanha. Um volume gigante de envios, e a gente faz o envio no momento certo, onde, né, com a inteligência certa, com a criatividade e o discurso, o conteúdo correto, certo, justamente para engajar, para que aquela pessoa do outro lado do equipamento, seja o computador, celular, né, o que seja, até, enfim, mala direta, né, engaje na comunicação e tenha a ação que a gente quer, né? Então, na New Bacon, a gente faz uma série de jornadas de comunicação para cada um desses clientes, sejam clientes que tenham e-commerce, né, como o caso da Diageo com The Bar, né, seja para apoiar campanhas promocionais, né, ou captura de leads, ou conversão, né, de outros clientes, né. Enfim, tem sido algo fantástico, né? A gente está crescendo muito, né? É uma área que está ganhando muita importância no Brasil, não só aqui no Brasil, lá fora também. Todos os grupos internacionais já estão desenvolvendo, inclusive, né, suas expertises na área de CRM. Sim. E um CRM totalmente diferente de como ele era antigamente, né? O CRM turbinado com a tecnologia, com criatividade, com planejamento estratégico, com inteligência Muito de legal, dados, hein? né? E tem a ver com... O nome tem a ver com a célebre frase do os dados são o novo bacon. Exatamente. Não, animal. O novo bacon eu não sabia. Do Data- petróleo eu sabia. Data is the new bacon. Aliás, uma história interessante. A agência antes se chamava Ad Agency, né? E o Dani gosta muito de contar essa história, que é o seguinte: naquela época a agência tinha conta da Faber-Castell, né? E a própria condessa da família Faber-Castell veio para São Paulo, queria conhecer quem que é essa agência que faz CRM, que está dando esse resultado. Quem que é? Eu quero conhecer, né? E ela foi recebida lá na agência, né? E a reunião em inglês, né? A condessa, né? Toda a reunião em inglês. E ela pergunta assim: não, mas peraí, não entendi direito, qual que é o nome da agência? What's the name of the agency? No, the name of the agency is Ad Agency. Não, mas... But what is the name of the Ad Agency? Como se faz assim, a padaria chama padaria mesmo? Exato. O nome da padaria é padaria. E aí acontece que o Dani estava numa apresentação da Maximídia, né? Assistindo ali alguma apresentação de algum gringo, e o gringo mostrou um slide assim: Data is the new bacon. Eu lembro disso. E aí ele pensou: nossa, esse Data is the new bacon, na minha agência tem que ser new bacon. O bacon vai bem com tudo. E bacon vai bem com tudo, exatamente. Exatamente. Cara, muito legal. Eu não sabia que era especialidade no CRM. Cara, e é um mundo fantástico. Vocês cara. que mandam o The Bar, o WhatsApp, o SMS, vocês que mandam. Ando recebendo. Exatamente. Eu ando recebendo, eu recebo todos os dias. Conta nós. Ó. The Bar, Luciano, prepare-se Rock in Rio, venha para o combo. Aí. Aqui, ó. Pra você falar que eu não tô mentindo, ó. Tá aqui, ó. Ó, New funciona. Bacon. Funciona. E temos um time maravilhoso, gente, são cientistas de dados que amam comunicação, né? Por outro lado, são criativos que amam dados, né? A gente juntou essas duas áreas, o Data Science e a criatividade. Importante. Então temos uma área de DBM parruda, assim, de inteligência de dados, com cientistas de dados, PhDs, né? Toda a parte de criação, de planejamento estratégico e planejamento de jornadas, o planejamento criativo. Depois a área toda de dev, de produção, né, de front-end, back-end, enfim, até produção gráfica. A área de BI, com toda a relatoria. Enfim, é uma entrega fantástica que a gente faz aí, que são clientes que, enfim, a gente tem construído aí um relacionamento duradouro com todos eles, né? E é uma área, uma disciplina que está crescendo muito. Sim. E eu acho que uma coisa importante a dizer
E, aliás, um convite que eu faço a todos, né, que busquem saber mais sobre o que é CRM, porque muita gente desconhece Sim. o que CRM entrega, né, o potencial de resultados que entrega, inclusive não só entre quem trabalha na área de comunicação, mas também quem trabalha na área de cliente, Não, mas marketing. a nossa indústria, eu vez ou outra faço algumas provocações a alguns amigos de veículo, que eu falo assim, cara, você já parou para pensar que a Ambev sabe quantos bares tem a cidade de São Paulo, né? Enfim, a indústria farmacêutica sabe quantas farmácias tem e os veículos não sabem quantas agências tem. E é um volume muito menor. É um volume muito menor. Né? O conhecimento de dados internos, mesmo para o nosso segmento, ele ainda tem um caminho de desenvolvimento muito grande. Né, o próprio trabalho dentro, né, tipo assim, o ferreiro espeto de pau, né, bem essa história, né, e até o desenvolvimento de ferramentas mais robustas de CRM, você não consegue ter, você tem veículos aí centenários, né, tenta buscar algum histórico de mais de 3 anos e 5 anos, não se tem, né, de histórico de negociação, enfim, de uma jornada de venda um pouquinho mais extensa. O CRM tem um espaço muito grande para crescer dentro da nossa indústria, inclusive. É que os dados não são nada se não tem conhecimento. Exatamente. Você tem que saber usar os dados, senão eles são dados. Eu conheço assim, ele ouviu falar do dados são os novos bacon, eu ouvia dizer que os dados são o novo petróleo, que em bruto não serve pra porra nenhuma. Exato. Você precisa... É tóxico. Saber utilizar. Você precisa filtrar, você precisa, né, tratar, enfim... Clusterizar. Analisar. Para você poder usufruir daquele petróleo da melhor maneira. Se é borracha, se é material, coisa, se é combustível... Enfim. Muito bom. Mas eu concordo. Conheça Show de o New bola. Bacon. Vou começar a fazer merchan para New Bacon logo menos. Eu também acho, cara. Eu também acho. Aliás, a gente não tem nem pitch, nem New Bacon. Aguarde-me, meu Hã? amigo. Aguarde-me. Agora deu Brancatelli, ficou Redtelli. Branca, conta pra gente. Vai, fala. Você quer falar? Branca, vamos falar agora, Branca. Queria ouvir você sobre futuro. Né? Você que exerce muito bem a posição de CEO, mas também é tão brilhante quanto a função de pai, né? Enfim, de liderança do nosso mercado, de uma pessoa que gosta de conversar e de desenvolver o mercado através das entidades também. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre o futuro, mas de uma maneira bastante ampla, tentando pegar um pouquinho dessas suas tantas responsabilidades. O Robert tocou muito bem no assunto tempo. E em algum momento aqui da nossa conversa a gente falou sobre deixar legados, né? Então, eu aprendi a doar um pouco do meu tempo para coisas que a gente vai construir para um futuro melhor. Pensando, então, você falou que eu sou pai, né? Eu penso muito no futuro dos meus filhos. Fico um pouco preocupado com algumas coisas que o mundo tem caminhado, mas no GA, que agora é o Grupo de Atendimento e Negócios, o GAN, eu aprendi a me dedicar e fazer algo pelo mercado publicitário. Na parte social eu me envolvo com alguns projetos. Tenho um projeto chamado Santa Fé, de um grande amigo, André Abuchan. Ele montou um conselho, me convidou gentilmente a fazer parte. Eu tento contribuir com crianças que sofrem violência doméstica, abuso sexual. Bom, coisas bem tristes aí que até para falar assim dói um pouco. Mas eu quero tentar fazer alguma coisa que eu possa contribuir de uma forma maior. Então, ultimamente tem feito parte de alguns projetos meus. Você comentou comigo antes do podcast, né, que você pensou em fazer uma associação, entidade sem fins lucrativos. E é um pouquinho complexo, mas eu estou montando uma fundação. Está sendo um pouquinho de forma lenta, porque a falta de tempo não deixa, né? Ainda mais agora que eu estou em período de eleições, me consome mais ainda. Mas eu quero montar uma fundação inspirada em algo que foi feito lá fora para a educação, onde você permite que crianças realizem sonhos de poder estudar. Você contribui com que elas tenham toda a possibilidade de pessoas que não teriam condição de ter estudo e você leva o estudo para elas, e aí se elas se formam e conseguem um emprego, elas devolvem um percentual para a própria fundação para ser uma coisa que se retroalimenta e fomenta o sonho de outras crianças. Eu queria fazer isso através do esporte, porque eu gosto muito do esporte, gosto muito do futebol, você sabe disso. Joga bem?
Já joguei no passado. Ultimamente eu tô na categoria subóbito. Ou subcel. Mas eu queria realmente criar uma fundação, né? Então, ter doações e ter um planejamento de tudo que crianças e adolescentes que sonham em ser jogadores de futebol, mas têm uma certa dificuldade, porque a gente sabe quais são as dificuldades, e muitas são financeiras. Elas, às vezes não só financeira, mas assim um acompanhamento, né, nutricional. Tudo parte um pouco do financeiro, porque com dinheiro você consegue dar soluções. Mas eu queria tentar oferecer, trazer a possibilidade desse sonho se realizar para algumas crianças, e o dia que eu conseguir, através da fundação, fazer com que algum jogador se torne profissional e ele volte a dar um percentual do que ele ganha para a fundação, para fomentar o sonho de outras crianças, vai ser bem interessante. Quem me deu essa ideia da fundação não foi minha, tá? Foi do Marco Nicola de Hipólito, um amigo meu que mora em Nova York, é do Banco Pátria. Ele esteve no Brasil recentemente e numa conversa ele me deu essa ideia e ele tem contribuído para que a gente tire do papel e faça acontecer. E eu já envolvi meus advogados aí para ir atrás desse sonho. Então, eu vou tentar colocar essa fundação de pé e ver se eu consigo, de alguma forma, contribuir um pouco mais. Acho que se todo mundo se preocupar não só em olhar para si, mas olhar um pouquinho para a sociedade como um todo, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, assim. Muito bom, cara. É sobre legado, né? Isso. Exatamente. Exatamente. A gente ser importante na vida das pessoas e contribuir para um mundo melhor, porque é o que a gente deixa para os nossos, né? Uhum. Você tem lá os seus filhos. Eu lembro de um almoço muito legal. Uma vez estava almoçando com Branca. Curiosamente, a gente estava muito próximo. Nossos almoços são bons, hein? Sempre bons. Eu espero ser convidado. Espero ser convidado nos próximos. Desculpa te cortar. Você já foi convidado, Robert, para algum almoço dele? Já, claro. Calma. Deles? Não. Só você que não. Não, aí você tá de brincadagem com a minha cara. Eu vou te falar. Os nossos almoços são sempre assim. Marquinhos, eu tenho 1h30, tá? Eu tenho 1 hora, eu tenho 40 minutos. Tá bom. Quando a gente vai ver... cancela essa reunião. Vamos continuar depois. Mas fala, te cortei. Não, e aí tive a grata satisfação de ver os filhos deles, que eu tava passando lá, né, acho que com a sua mãe na ocasião, se eu não me engano. Com a minha mãe ou com a minha mulher? Não, acho que era com a sua mãe. Com a minha mãe. Estavam indo pro clube lá, eu falei assim, puxa, eu tive a satisfação de conhecê-los lá, mas é muito legal. A forma carinhosa que o Branca fala dos filhos, que ele coloca lá o desempenho dos filhos no futebol também. É muito legal, dá gosto de ver, viu, Branca? O Branca é um cara único, velho. Muito feliz de conhecer vocês, viu? O Branca é um muito cara feliz. mega especial. Olha, eu tenho gratidão. Muito feliz por ter mesmo. conhecido ele, porque... E ser amigo aqui do Branca, ele é um cara super especial, viu? A maneira como ele cuida das pessoas, a maneira como ele fala. Ser humano, né? Ser humano. Conheci o Branca de mercado, enfim, de um evento ou outro encontrar assim e tal, mas Marquinhos sempre falava pra mim, cara, o Brancatelli é um cara diferenciado, o especial já comentava dos almoços já. Não, muito bom, né? De que as conversas elas sejam mais profundas do que o nosso dia. E como é que estão as coisas lá? Putz, ok, não tem como a gente fugir desse tema, mas dá pra explorar, porque enfim, foi como você disse, né? Num papo lá com o seu amigo de Nova York, se eu não me engano, que nascem esse tipo de iniciativa, esse tipo de ideia. Exatamente, foi num bate-papo, ele deu a ideia. Na verdade, a gente almoçou, foi num almoço, ele ouviu, e aí ele tava embarcando, me ligou do aeroporto e falou, eu preciso te falar rápido, pensei muito na nossa conversa, eu tive uma ideia boa, você vai montar uma fundação, você vai fazer. Eu falei, mas como assim? Aí quando a conversa estava quente, ele falou, preciso desligar, tô entrando no avião. Eu falei, como assim? Quanto tempo de voo? Calma, você não pode desligar agora e me deixar aqui. Mas aí quando ele chegou lá, ele me ligou de novo e a gente tá evoluindo essa ideia dentro do tempo que falta. Vai deixando a gente informado, hein, Brancato? Vou deixando. O nome que ele sugeriu é Spark of a Dream, que é a faísca de um sonho. Assim, a centelha de um sonho, né? Então a gente está em cima disso, trabalhando, e vamos ver se até o final do ano ou no começo do ano que vem, se não der para concluir esse ano, a gente já tem a fundação pronta para receber doações. Ele falou que tem bastante... Queremos falar a respeito disso, queremos divulgar aqui. Vai ser em Geneve a sede da fundação. Que legal. Show de bola. Bom, é o poder das boas conversas. Lógico. Né? E aqui foi o que aconteceu, né? Queria até perguntar para vocês como que foi a experiência de participar de um MesaCast aqui no formato onde você senta e bate um papo. Vocês gostaram da estrutura do estúdio? Sabe o que eu não gostei?
A primeira fala que eu falei, eu dei uma engasgada. Aí depois foi me soltando, mas a primeira dá pra gente refazer? Olha, ó, vou gravar aqui, ó. Tá sendo uma honra estar aqui com vocês. Substitui pelo que eu falei, porque a primeira eu comecei a falar, repetir a mesma palavra 3 vezes. Falei, que começo horrível. A galera gosta de ver o que é real, cara. Então tá Não, bom. é muito Às às vezes vezes tem gente que melhor começa de fica. braço cruzado, né? Meio assim. Aí quando a pessoa termina, ela já tá relaxada. Já tá Demais, né? Isso daqui é o poder do podcast, né? O podcast tem essa capacidade de a gente bater um papo sem pressa, né? Podendo falar com tranquilidade, contando as histórias, né? E a Compasso é o berço disso daqui, tá? Seja num formato de vídeo, seja num formato puramente de áudio, com todos os efeitos possíveis, porque efeitos em áudio também levam a nossa imaginação para lugares incríveis, né? E o podcast é uma linguagem, uma forma de comunicação muito acessível, seja para as marcas, seja para empresas, seja para público interno, né? Para profissionais liberais. A nossa recomendação é: tenham um podcast, né, Lu? Quem pode ter um podcast? E outra, e não é ter podcast, significa que você tem que investir uma grana em equipamento, uma grana em microfone, enfim, ter toda uma estrutura. Você pode usufruir de espaços como a Compasso Collab, que é esse estúdio que a gente tá aqui. Compasso tem vários estúdios de podcast, tem uma equipe top, eles fazem o planejamento, eles fazem a postagem, fazem a edição, enfim, gravam, né, Marquinhos? Não, cara, a galera manda muito bem, porque desde a concepção, né, até entender como que as diferentes possibilidades de você monetizar a criação de um conteúdo, né, a distribuição nas plataformas, toda a galera que é muito fera, né, que já trabalham com comunicação há muito tempo, né, e aí você tem tanto nosso grande amigo Douglas Mikeloff tá por aqui, né, vale bater um papo, vale conhecer. O Douglas Mikeloff me deu um tchauzinho, inclusive eu estou olhando para Douglas Mikeloff ali, Douglas Mikeloff, o Lupe e a Raquel, fora toda a turma aqui, né? Tem um time muito especial, uma localização muito bacana, estão aqui próximos ao Pacaembu, né? Então, converse com o pessoal da Compasso Collab. Outro dia Vai eu ser um falei papo com o muito bom. Douglão, tem 34 podcasts de projetos rolando aqui na Compasso. Então assim, o seu pode ser O 35º. Vem pra Compasso, conheça, você não vai se O do arrepender. público pode ser o 36º. 35º é meu. Quero ter um podcast. Aí, pronto, vendo? olha lá, tá vendo? Acabou de vender um. Vou chamar minha turma aqui, vou entrevistar. O Douglão, Na já 18ª eu já vou estar craque que nem vocês dois. O Douglão já imprime a minuta lá, traz aqui pro nosso convidado. Então, assim, tem um podcast. Você que é dentista, pedreiro, arquiteto, conselheiro amoroso, por que não? Exato, tem uma boa história. Por que não? Tem boas conversas? Tivemos um convidado que tem um podcast que fala sobre paternidade. Beto Lima. Beto Lima. Olha que maravilhoso. O dia que eu for eu pedi pra ele pra participar. Eu quero que você esteja do meu lado pra participar comigo do paternidade. Tá combinado. Boa. Não, Beto, eu e o Brancatelli Oba. quero participar desse paternidade, hein? Que honra. E vou chorar pra cacete, porque eu sou um pai babão pra cacete. Mas você vê, é bom ter esse tipo de conversa, né, Branca? Você só não vai esse é um participar formato que do é bom. pai porque você não tem filho, senão... E o conteúdo traz conhecimento. Traz inspiração, cara, é exatamente. muito legal. Faz crescimento. Exato. Por falar em inspiração, é que não falta nos convidados aqui, né? Exatamente. Não, agora a gente está fazendo os cortes também. Sempre a gente pega alguns trechos de muita inspiração e distribui nas plataformas de vídeos curtos. A sobrevida de um podcast é muito legal. Muito bem. Né? É isso aí. Esse aqui foi o 18º episódio. Tem 17 episódios aqui, como a gente já falou. Assista. Tem muita gente legal que passou aqui. Henrique do Uber, Claudine da Quai. Passou aqui o André Cláudio Escaciota. Venâncio, André Escaciota. Passou o Felipe Bartolomeu Almap. Puta, Antônio Carlos Salgueiro. Meu, teve Andréa tanta Budi. gente... Muita André gente. Budi, tanta gente legal. Carol Tutoimundo, Cíntia. teve... Cíntia Rachia, Sabrina Salgado da Latam. Puta, tanta gente legal, tanta gente com história bacana e divertida também, que eu tenho certeza que vocês vão rachar o bico. Marquinhos. Antes de terminar, vamos fazer um brinde. Vamos. Nossos copinhos estão com os líquidos corretos Agora. aí. Vamos fazer um brinde. Bora. Bora. Viva saúde, viva amizade, saúde e sucesso sempre. Saúde, Pra amigos. todos. Muito Viva. bom. Viva. Muito bem, prazer. Igualmente. Na semana que vem aqui de novo. Tem mais coisa legal. Muito bom. Marquinhos, mais um 18º. Gente, beijo, fiquem com Deus. Até mais.